Sabe aquela sensação de acordar e perceber que sua vida inteira era uma mentira? Pois é, Clary Morgan descobriu isso da pior forma possível. E o que aconteceu depois? Bem, isso vai te deixar sem palavras. Fica comigo até o final porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar. Eram quase 5 da manhã quando tudo começou a desmoronar. Enquanto a maioria das pessoas ainda dormia tranquilamente, um carro preto deslizava silenciosamente pela entrada de uma casa nos arredores de Connecticut. Ethan Morgan desligou o motor e saiu do veículo com aquela expressão de quem sabe que está fazendo algo errado, mas ainda assim continua. A camisa amarrotada, a gravata frouxa pendurada no pescoço, e aquele cheiro inconfundível de perfume caro que não era da esposa dele. Sabe quando você olha para alguém e simplesmente sabe que essa pessoa está mentindo? Era exatamente isso. Ele tinha passado a noite toda num hotel de luxo com vista para Manhattan. Champanhe cara, lençóis de seda, e uma mulher que definitivamente não era a mãe do filho dele. Harper Lane. O nome já diz tudo, né? Uma colega de trabalho que tinha transformado reuniões de negócios em algo bem mais pessoal. E Ethan? Bem, ele tinha caído de cabeça nessa história, achando que conseguiria manter tudo escondido para sempre. Quando ele abriu a porta da casa, o silêncio que o recebeu era diferente. Pesado. Assustador. Normalmente, Clary deixava uma luzinha acesa no corredor. Um gesto simples de quem ainda se importava, de quem ainda esperava. Mas naquela madrugada, escuridão total. Apenas o brilho fraco da lâmpada da cozinha cortando o ambiente, como se alguém tivesse esquecido de apagá-la na correria. Ethan tirou os sapatos e caminhou nas pontas dos pés, como se pudesse enganar a própria consciência. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Harper. Já estou com saudades. Da próxima vez, vamos passar o fim de semana inteiro juntos. Ele sorriu de canto de boca e guardou o aparelho rapidamente. Mas quando entrou na cozinha, o sorriso desapareceu completamente. Sobre a mesa, havia um envelope branco torto, encostado num copo de leite com chocolate pela metade. A letra na frente do envelope fez o estômago dele revirar. Apenas 3 letras escritas com giz de cera azul. Pai. 3 letrinhas que pesaram mais do que qualquer acusação de adulto. Ele abriu o envelope devagar, como se pudesse adiar o inevitável. Dentro, uma folha de caderno rasgada nas bordas, escrita com traços trêmulos em giz de cera de várias cores. Azul, vermelho, verde. As cores de uma criança que ainda acreditava que o mundo era simples, até agora. Pai, eu vi a mamãe chorando de novo. Ela disse que está tudo bem, mas eu sei que não está. Você prometeu que não ia mais mentir, mas mentiu. Se você continuar fazendo a mamãe chorar, eu não quero um pai assim. Vou tentar não precisar de você. Jacob. A respiração de Ethan travou. A visão ficou embaçada. Ele agarrou a beirada da mesa para não cair. As paredes pareciam se fechar ao redor dele, o ar ficando frio e cortante. Ele tinha preparado desculpas para Clary, para os vizinhos, para os colegas de trabalho. Mas nunca imaginou que precisaria de desculpas para o próprio filho. Atrás dele, um som suave. Um passo leve. Ethan se virou. Clary estava parada na porta, vestindo um moletom grande demais, o cabelo bagunçado, o rosto pálido de uma noite inteira sem conseguir dormir. Os olhos dela não estavam bravos. Estavam vazios. E esse vazio assustava muito mais do que qualquer grito. Ela olhou para a carta amassada na mão dele e sussurrou com a voz tremendo. Então você leu. Ethan engoliu seco. Clary, eu... Ela deu um passo à frente, a voz mal saindo. Antes de você falar qualquer coisa, olha para trás de você. Ethan congelou. Virou devagar em direção à escada. No topo, estava Jacob. Segurando o ursinho de pelúcia pequeno, os olhos arregalados com uma dor mais profunda do que qualquer mentira de adulto poderia esconder. E Jacob tinha ouvido tudo. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Quando um casamento começa a desmoronar, não é de repente. É devagar. Como uma rachadura na parede que você ignora até que toda a casa desabe. E Clary? Ela vinha ignorando essas rachaduras há tempo demais. Na manhã seguinte à carta, Clary estava sentada na beirada da cama do quarto de hóspedes. Sim, quarto de hóspedes. Porque ela já não conseguia mais dividir o quarto com Ethan. Aquele cantinho que antes era a sala de brinquedos do Jacob agora era o refúgio dela. Caixas de memórias empilhadas, brinquedos esquecidos, e uma tristeza que parecia ter se instalado permanentemente. A luz da manhã entrava pelas persianas, lavando tudo com aquela claridade pálida e desbotada que fazia tudo parecer mais velho, mais silencioso, mais triste do que realmente era.
Clary amarrou o cabelo num rabo de cavalo frouxo. Ela parecia exausta. Não aquele cansaço de uma noite mal dormida. Era um cansaço de anos carregando um peso que ninguém via. Sabe o que é mais triste? Clary tinha sonhos. Ela queria ser enfermeira em um hospital infantil. Tinha planos, ambição, uma vida própria. Mas depois que Jacob nasceu e o hospital cortou a posição dela numa reestruturação, ela passou os últimos 7 anos como dona de casa. Sem salário, sem reconhecimento, sem rede de segurança. Apenas uma mãe dedicada que colocou tudo de lado. Ethan sempre dizia: "Não se preocupa, eu cuido de tudo." Mas em algum lugar pelo caminho, cuidar de tudo virou controlar tudo. Agora ela não tinha renda, não tinha economias, não tinha para onde correr. Só tinha um filho que precisava dela e um casamento rachando pelas bordas. Ela esfregou as têmporas enquanto as lembranças da noite anterior passavam pela cabeça como um filme que ela queria desligar. Ethan chegando às 5 da manhã, aquele cheiro de perfume da Harper grudado na camisa, a carta que Jacob tinha escrito no escuro, e aquele momento em que o filho deles ficou parado na escada olhando para os dois como se tivesse muito mais idade do que seus 7 anos. Clary não estava mais brava com Ethan. Raiva é barulhenta. O que ela sentia agora era silencioso. Tão silencioso que era assustador. Era resignação. Uma aceitação tranquila de que o que ela tinha tentado consertar por anos estava além de qualquer reparo. Ela caminhou para o corredor, os pés descalços tocando o chão de madeira gelado. Lá embaixo, dava para ouvir os passinhos pequenos do Jacob e o tilintar de cereal caindo numa tigela. Ela parou antes de entrar na cozinha, respirou fundo e forçou a voz a soar firme. "Bom dia, meu amor." Jacob levantou os olhos cansados, tristes demais para um menino da idade dele. Ele não correu para abraçá-la como sempre fazia. Apenas sussurrou: "Mãe, a gente vai embora hoje." O coração dela rachou com a palavra "a gente." Ele não perguntou se ela estava indo embora. Perguntou se eles estavam indo embora juntos. Ela assentiu suavemente. "Só por um tempo, querido. A gente precisa de um espaço." Jacob baixou o olhar, mexendo no cereal em silêncio. Clary conseguia ver o medo nos ombrinhos pequenos dele. Ela queria abraçá-lo, tirar toda aquela dor dele. Mas sabia que ele já estava carregando muito mais do que qualquer criança deveria carregar. Um barulho repentino atrás dela. Ethan entrando na cozinha. Ele parecia não ter dormido nada, o rosto tenso e cansado. "Clary, a gente precisa conversar." O corpo inteiro dela enrijeceu. A voz do Ethan sempre mudava quando ele queria controle, quando ele queria consertar a narrativa. Era a voz que ele usava em salas de reunião, em negociações, em jantares com clientes poderosos. Mas Clary não estava mais ouvindo aquela voz. "Agora não," ela disse firme, surpreendendo até ela mesma. "Não na frente do Jacob." A mandíbula do Ethan travou. "Clary, não seja dramática. A gente consegue resolver isso." Jacob se encolheu com o tom do Ethan, e Clary imediatamente se colocou entre os dois, o corpo virando um escudo instintivo. "Não," ela disse de novo, mais calma dessa vez. "A gente não consegue resolver algo que você vem quebrando há anos." O rosto do Ethan escureceu. Mas antes que ele pudesse falar, Jacob se levantou da cadeira, agarrando o ursinho de pelúcia. "Pai, eu não quero que você minta mais." As palavras atingiram Ethan com mais força do que a carta da noite anterior. Mais forte do que qualquer acusação que Clary já tinha feito. E Clary percebeu algo importante naquele momento. Aquilo não era mais só o coração partido dela. Era o do Jacob também. E Clary sabia que eles precisavam sair dali antes que aquela casa destruísse os três completamente. Olha só, tem momentos na vida em que você percebe que não dá mais para voltar atrás. E para Clary, esse momento tinha chegado. Ela subiu devagar as escadas, pegou a mochila do Jacob e começou a colocar algumas roupas dele, o caderno de desenhos favorito, e aquele ursinho de pelúcia que ele nunca dormia sem. Cada item que ela guardava parecia pesar uma tonelada. A casa dos Morgan ficava num bairro tranquilo em Westport, Connecticut. Sabe aquele tipo de lugar dos sonhos? Gramados cortados toda semana, luzes nas varandas acesas à noite, famílias acenando umas pras outras enquanto passeiam com Golden Retrievers. O tipo de vizinhança onde todo mundo quer criar os filhos. Segura, pacífica, previsível. Mas dentro da casa dos Morgan, nada parecia seguro mais. Naquela manhã, enquanto Clary arrumava as coisas do Jacob, ela não conseguia parar de olhar ao redor com olhos amargurados. Cada canto guardava uma lembrança. A tabela de crescimento na parede da despensa marcando cada aniversário do Jacob.
As fotos de família na escadaria capturando sorrisos de tempos mais felizes, antes das noites ficarem longas e das mentiras ficarem mais altas. A mesa da cozinha onde eles costumavam comer panquecas aos domingos. Tudo parecia pertencer a uma família diferente agora. Ethan andava de um lado para o outro na sala, passando a mão no cabelo. Ele parecia furioso, ansioso e confuso tudo ao mesmo tempo. Clary, você tá exagerando. A gente não precisa sair correndo para lugar nenhum. Não tem motivo para arrastar o Jacob para fora de casa. Clary fechou o zíper da mochila do Jacob, se recusando a se virar. Eu não tô arrastando ele para lugar nenhum. Eu tô levando ele para um lugar tranquilo antes que ele quebre completamente. Ethan soltou uma risada sarcástica. Você tá sendo irracional. Ela finalmente se virou para ele, a voz cansada mas firme. Sabe o que é irracional? Um homem deixando a família dele em sofrimento por meses e fingindo que tá tudo bem. Ele abriu a boca para discutir, mas ela passou direto por ele, descendo as escadas. No hall de entrada, a luz do sol entrava pela porta de vidro, iluminando a poeira flutuando no ar. Clary pegou as chaves e o casaco do Jacob no gancho da parede. Parecia simbólico, como se ela estivesse alcançando uma vida que não segurava há anos. Jacob desceu devagar, agarrando o ursinho, parecendo menor do que o normal. Mãe, pra onde a gente vai? Vamos ficar com a Dona Carter por uns dias, ela disse suavemente. Só até as coisas se acalmarem. Dona Carter era uma professora aposentada que morava a 2 quarteirões dali. Uma mulher gentil que ocasionalmente cuidava do Jacob. A casa dela era modesta mas acolhedora, e Clary confiava nela mais do que em qualquer pessoa do círculo social deles. Jacob assentiu, mas os olhos dele olharam de relance pro Ethan, que estava rígido no pé da escada. O pai vai junto. Não, Clary sussurrou. A voz do Ethan subiu afiada. Que isso, Clary? Ela se virou e o encarou completamente. E pela primeira vez, Ethan pareceu registrar a profundidade da exaustão dela. Ela não estava gritando. Não estava implorando. Ela estava acabada. Você não pode ser o herói hoje de manhã, ela falou para ele calmamente. Não depois de ontem à noite. Ele engoliu em seco, a mandíbula travando. Você não pode levar ele embora. Essa é a casa dele. Clary falou tão gentilmente que quase não parecia desafio. Casa não é um prédio, Ethan. É onde uma criança se sente segura. Os dedinhos pequenos do Jacob se enrolaram nos dela como se dissesse sem palavras. Vamos logo. Eles pisaram na varanda da frente. O ar de outubro estava fresco, carregando o cheiro de folhas úmidas e lareiras distantes esquentando para as rotinas matinais. Carros passavam devagar na rua. Vizinhos acenavam de uma entrada para outra. A vida suburbana típica continuando como se nada tivesse se despedaçado dentro da casa dos Morgan. Clary sentiu uma dor vazia estranha no peito. Por anos, ela tinha acreditado que aquela casa seria o refúgio seguro dela. Em vez disso, virou o lugar onde o coração dela rachava devagar. Ethan saiu na varanda. Clary, não vai embora. Você vai se arrepender disso. Ela não se virou, apenas apertou a mão do Jacob com mais força. Eu já me arrependo de ter ficado tanto tempo, ela disse. Jacob deu uma última olhada para o pai, a vozinha pequena carregando mais peso do que qualquer adulto conseguiria expressar. Tchau, pai. O rosto do Ethan caiu de um jeito que Clary nunca tinha visto. Mas Clary continuou andando, guiando o filho dela pela entrada em direção ao futuro que nenhum dos dois entendia completamente. Porque quando Clary cruzou aquela calçada, nada sobre a família dele seria mais o mesmo. Ethan Morgan ficou parado dentro da casa agora silenciosa, encarando a porta que Clary tinha acabado de fechar atrás dela. O silêncio pressionava os ouvidos dele até parecer que o mundo inteiro tinha parado. Ele não estava acostumado com o silêncio. A vida dele normalmente tocava numa trilha sonora de ligações de conferência, e-mails rápidos, e as risadas flertes da Harper ecoando em jantares em Manhattan com pouca luz. Silêncio fazia ele se sentir exposto. Ele voltou para a sala, afundando no sofá de couro que uma vez insistiu que eles tinham que comprar porque os colegas dele tinham parecidos. Esfregou o rosto com as 2 mãos. Oh! Perfume doce e caro que Harper sempre usava ainda grudava levemente na camisa dele. A mesma camisa que Clary tinha lavado e dobrado na noite anterior. Ele estremeceu com o pensamento. Ethan Morgan sempre foi bom em compartimentalizar. Trabalho numa caixa, família em outra, Harper numa gaveta escondida que ninguém deveria abrir. Ele gostava de organização, controle, narrativas que ele conseguia gerenciar. Mas agora tudo parecia espalhado pelo chão. Ele checou o celular. 3 mensagens da Harper. Você chegou em casa.
A noite passada foi incrível. Pensando em você. Quando posso te ver de novo? Ele encarou a tela, o polegar pairando sobre o teclado. A noite anterior passou em flashes. A suíte do hotel com vista para Manhattan. Harper enrolada nele na varanda, taças de champanhe meio cheias, a voz dela sussurrando promessas que ela nunca planejava cumprir. Ela fazia ele se sentir jovem, poderoso, desejado. Tudo o que ele temia não ser mais. Ele respondeu apenas uma palavra: depois. Quando colocou o telefone na mesa, viu o envelope branco ainda lá. A letra do Jacob era desajeitada e irregular. A verdade era que Ethan não sabia como ser pai quando as coisas ficavam complicadas. Ele amava o Jacob, claro. Mas ele amava a conveniência mais. Não sabia como confortar uma criança chorando ou uma esposa ferida. Não sabia como consertar feridas que ele mesmo tinha causado. Pior ainda, ele não queria aprender. O telefone vibrou de novo. Mas dessa vez não era Harper. Era uma mensagem da assistente dele. Lembrete, você aprovou a transferência de sexta. O diretor financeiro quer explicação. O estômago do Ethan caiu. A transferência. Aquela que ele tinha feito para cobrir o colar da Tiffany que comprou para Harper. Aquela que ele disfarçou como despesa de hospitalidade com o cliente. Não era a primeira vez que ele borrava as linhas. Nem era a pior coisa que tinha feito. Mas o diretor financeiro fazendo perguntas significava que a empresa estava de olho. Ele xingou baixinho. Isso não deveria acontecer. Ninguém deveria olhar tão de perto. Esse era o ponto todo de ser um executivo de alto escalão. As pessoas confiavam nas suas decisões. Não auditavam elas. Até agora. Ele se levantou bruscamente e começou a andar pela sala. Como é que tudo tinha deslizado tanto? Clary indo embora já era ruim o suficiente. Mas a empresa farejando ao redor podia destruí-lo. O emprego dele era a identidade dele. Sem isso, ele era só mais um homem de meia-idade com uma hipoteca e uma reputação manchada por boatos. Pegou o telefone de novo. Harper. Ethan, tá tudo bem? Você tá quieto. Ele digitou. A gente precisa ter cuidado. Sem ligações, sem mensagens a menos que seja urgente. 3 pontinhos cinzas apareceram. Depois a resposta dela. Você tá com medo? A mandíbula dele travou. Não, só sendo esperto. Mas ele estava com medo. Com medo de perder a vida que tinha construído. Com medo de a Clary expor ele. Com medo do Jacob odiar ele. Com medo da verdade alcançá-lo. Ele tinha passado anos polindo a imagem de um homem de família bem-sucedido. Cartões de Natal, galas beneficentes, fotos na praia. Era uma marca, algo que ele curava como um portfólio online. Agora as rachaduras estavam aparecendo, e as pessoas iam notar. Ethan se serviu de uma bebida. Bourbon. Mesmo não sendo nem 10 da manhã ainda. Engoliu com força, deixando a queimação distraí-lo. Ele precisava de um plano. Precisava do controle de volta. E ele sabia exatamente por onde planejava começar, Clary. Porque se Ethan Morgan estava perdendo tudo, ele não ia perder quieto. E o primeiro movimento que ele planejava fazer ia despedaçar a Clary mais do que ela jamais esperava. Agora, aqui vem a parte que vai te deixar de queixo caído. Porque enquanto Clary tentava reconstruir alguma paz na casa da Dona Carter, Ethan estava tramando algo muito, muito pior. Clary mal tinha se acomodado no quarto de hóspedes da casa da Dona Carter quando o telefone dela começou a vibrar sem parar. Ela ignorou as primeiras vibrações, achando que eram do Ethan. Mas quando as mensagens continuaram chegando, ela finalmente pegou o celular. 3 mensagens de vizinhos. 2 de pais da escola do Jacob. Uma de um número desconhecido com o link anexado. O estômago dela apertou. Dona Carter, colocando uma caneca de chá de camomila na mesa, perguntou gentilmente. Tá tudo bem, querida. Clary forçou um sorrisinho. Provavelmente só gente perguntando se a gente tá bem. Mas ela sabia que algo estava errado no momento em que abriu a primeira mensagem. Clary, sinto muito que você esteja passando por isso. Se precisar de alguma coisa, me liga. As mãos dela tremeram. Ela clicou no link da última mensagem, a do número desconhecido. Abriu uma postagem de rede social numa página da comunidade local. No começo, era só uma foto embaçada. Depois ela percebeu a verdade. Era Ethan saindo do Hotel Beckman, o braço ao redor da Harper Lane. Os dois rindo. Os dois parecendo um casal em férias, não 2 pessoas se escondendo por trás de uma família. O horário na foto. Ontem à noite. A noite em que ela tinha ficado acordada esperando. A noite em que Jacob escreveu a carta. A respiração de Clary travou na garganta. As pontas dos dedos gelaram.
Ela colocou o telefone virado para baixo na cama como se ele tivesse queimado ela. Dona Carter notou a cor sumindo do rosto dela. Clary, meu bem, o que aconteceu? Clary não respondeu. Não conseguia. Parecia que alguém tinha arrancado o último fio que a mantinha inteira. Jacob espiou pela porta do quarto. Mãe, a gente pode sair? A Dona Carter disse que eu posso ajudar ela a alimentar os passarinhos. Clary se forçou a sorrir. Claro, meu amor. Pode ir. Quando Jacob desapareceu pelo corredor, a máscara caiu. Clary pressionou a mão contra a boca, lutando contra um som que não era bem um soluço nem um grito. Algo no meio. Dona Carter sentou ao lado dela. Me deixa ver o telefone. Se for seguro, me passa. Clary hesitou, depois entregou. Dona Carter estudou a foto, o rosto se contorcendo de descrença e decepção. Ah, Clary. Eu sabia que o Ethan tinha problemas, mas não achei que ele fosse capaz disso. Clary sussurrou. As pessoas estão vendo isso. O bairro inteiro. Os pais da escola. O que eu vou dizer? Dona Carter pôs a mão gentil no ombro dela. Você não deve explicação para ninguém. Ele é quem quebrou os votos. Ele é quem está se envergonhando. Mas Clary não estava pensando nos vizinhos. Estava pensando no Jacob. Ele ia ouvir coisas. As pessoas iam falar. Crianças podem ser cruéis. Nesse momento, o telefone dela vibrou de novo. Mas dessa vez era Ethan. Me liga agora. Clary encarou a mensagem, a raiva subindo além da dormência. Ela atendeu. Antes que ela pudesse falar, a voz do Ethan explodiu pelo telefone. Que diabos você fez? Porque tem uma foto minha online. Clary piscou. O que eu fiz? Você deve ter mandado. Quem mais ia querer arruinar você assim? Talvez a mulher que você estava abraçando na saída de um hotel. A voz de Clary estava calma. Calma demais. Ou talvez alguém no saguão tenha visto você agindo como se não tivesse esposa e filho em casa. Ethan rosnou. Isso é péssimo pro meu trabalho. Você não faz ideia do que começou. Clary fechou os olhos. Eu não comecei nada, Ethan. Você começou. Ele cuspiu. Tira aquela foto do ar. Eu não posso tirar uma postagem que eu não fiz. Procura a pessoa. Liga para ela. Conserta. Ela quase riu. Conserta o seu caso. Conserta a bagunça que você criou, Ethan. Eu cansei de limpar as coisas para você. Silêncio chiou pela linha. Depois Ethan disse algo frio, algo ensaiado, algo perigoso. Se isso continuar, Clary, eu vou fazer você se arrepender de ter saído dessa casa. O coração de Clary bateu forte contra as costelas. Mas não de medo. De percepção. Isso não era mais só traição. Isso era guerra. E Ethan não fazia ideia de com quem ele estava prestes a lutar. Clary durou apenas algumas horas na casa da Dona Carter antes que o peso de tudo começasse a esmagá-la. Ela ajudou Jacob a se acomodar no quarto aconchegante de hóspedes, fingindo que aquilo era uma mini-férias, tentando manter a voz leve para que ele não sentisse o tremor por baixo. Mas no fim da tarde, quando Jacob estava ocupado desenhando dinossauros na mesa da cozinha, Clary se desculpou e foi pro quintal sozinha. O quintal da Dona Carter era pacífico. Árvores de bordo balançavam no alto e um balanço de madeira oscilava gentilmente na brisa. Mas dentro da Clary, a tempestade era violenta. Ela se apoiou no velho carvalho, finalmente deixando a verdade atingi-la de uma vez só. O caso do Ethan, as fotos do hotel, a carta do Jacob, a vida dela desmoronando em público. Ela cobriu a boca com as duas mãos enquanto um som escapava. Um som cru e quebrado. Um som que ela não reconhecia. Ela deslizou pela base da árvore até estar sentada na grama, joelhos puxados contra o peito. Pela primeira vez em anos, Clary chorou sem se segurar. Sem lágrimas silenciosas no chuveiro. Sem se esconder atrás de portas trancadas. Só dor de coração pura. Memórias inundaram a mente dela como uma reprise cruel. As noites que Ethan disse que estava trabalhando até tarde. Os feriados que ele passou no telefone. O aniversário que ele perdeu porque a Harper precisava de ajuda preparando uma apresentação. Ela lembrou de dizer para si mesma várias e várias vezes: ele só tá estressado. Ele ainda ama a gente. Mas agora a verdade estava clara. Ela tinha amado um homem que a largou muito antes dela perceber. Passos se aproximaram devagar. Jacob tinha vindo para fora com o caderno de desenho debaixo do braço. Quando ele viu Clary, os olhos arregalaram. Mas ele não correu para ela como uma criança buscando conforto. Em vez disso, ele hesitou como se não tivesse certeza se podia se aproximar. Isso partiu o coração dela ainda mais. Ela limpou o rosto rapidamente. Oi, meu amor.
A mamãe tá bem. A mamãe só. Jacob se ajoelhou na frente dela, as mãozinhas pequenas alcançando para tocar o braço dela. Mãe, não chora. A voz dele era tão pequena, mas tão protetora. Como se um menininho de 7 anos pudesse erguer o peso do mundo pelos ombros dela. Clary puxou ele para um abraço apertado, os dois sentados ali na grama sob a sombra do carvalho. E por mais doloroso que fosse, Clary percebeu algo. Ela não estava sozinha. Ela tinha Jacob. E ela ia lutar por ele com cada grama de força que restava nela. Porque o que Ita não entendia era isso. Ele tinha subestimado a mulher que uma vez prometeu proteger. E agora, ela estava prestes a mostrar para ele exatamente do que era feita. Enquanto isso, longe dali, numa outra parte da cidade, algo estava acontecendo que ia mudar o jogo completamente. Uma mulher, uma vizinha que morava do lado do apartamento da Harper Lane, tinha ouvido cada palavra da conversa entre Ethan e Harper na noite anterior. As paredes eram finas. E ela tinha escutado tudo. Faz ela parecer instável. Diz que ela fugiu. Você é a vítima, Ethan. Se ela ficar longe, você mantém tudo. E a vizinha? Ela tinha gravado tudo no celular. Agora ela estava sentada na sala dela, encarando a gravação, se perguntando o que fazer. Deveria enviar para Clary? Deveria denunciar? Deveria simplesmente apagar e fingir que não ouviu nada. Mas quando ela pensou naquela mãe e naquele menininho sendo manipulados por um homem poderoso, a decisão dela ficou clara. Ela apertou enviar. E a gravação foi direto pro telefone da Clary. Quando o telefone de Clary vibrou com a mensagem de um número desconhecido, ela quase não quis abrir. Mas algo a fez clicar. Uma mulher desconhecida. Uma gravação de áudio. E palavras que fariam o mundo do Ethan desabar completamente. Clary pressionou play. E o que ela ouviu fez cada célula do corpo dela acordar. A voz do Ethan. A foto tá em todo lugar. A Clary vai usar isso como arma. Eu preciso controlar a narrativa. Depois a voz da Harper, fria e suave. Então faz ela parecer instável. Diz que ela saiu correndo. Diz que ela tá emocional. Você é a vítima, Ethan. Se ela ficar longe, você mantém tudo. Clary sentiu a pulsação disparar. A respiração encurtou. Harper continuou. Vira a história contra ela antes que ela vire contra você. Reescreve. Homens no poder sobrevivem quando reescrevem. Depois a voz do Ethan, baixa e geladamente calma. Talvez você esteja certa. Talvez eu deva garantir que ela nunca tenha chance de falar. A mão de Clary voou para a boca. Os joelhos fraquejaram. Ele não estava só traindo. Ele estava planejando destruir a reputação dela. Ele estava planejando levar o Jacob. Ela tirou os fones de ouvido, agarrando o telefone como se fosse um fio elétrico vivo. A respiração ficou rasa. Ela sempre teve medo da manipulação do Ethan. Mas ouvir aquilo era outra coisa. Era a confirmação de que ele nunca viu como parceira, nunca viu como mãe, nunca viu como pessoa para proteger. Ele a via como obstáculo. Atrás dela, a voz da Dona Carter flutuou de fora. Clary, querida, você tá bem aí? Clary limpou o rosto rapidamente. Tô bem. Mas ela não estava bem. Ela estava tremendo. Ela olhou pela janela pro Jacob, ajoelhado no solo, cantarolando baixinho enquanto plantava flores. Inocente, gentil, uma criança cujo mundo inteiro dependia dela. E de repente, algo dentro da Clary mudou. O medo rachou, e algo mais forte emergiu. Ela tocou a gravação de novo. Dessa vez, sem chorar. Mas memorizando cada palavra. Isso não era só traição. Isso não era só humilhação. Isso era evidência. Uma arma. Uma saída. Pela primeira vez, ela sentiu o chão se solidificar sob os pés dela. A respiração se acalmou. O batimento cardíaco se alinhou com uma nova determinação. Ela sussurrou para si mesma. Ele quer guerra? Ótimo. Mas ele não faz ideia de com quem ele está lutando. E aquela gravação era apenas o começo do desmoronamento do Ethan. Clary não esperava que o próximo ponto de virada viesse de uma batida na porta da casa da Dona Carter. Era fim de tarde, a luz dourada se instalando sobre a varanda quando 3 batidas firmes ecoaram pela casinha. Dona Carter limpou as mãos numa toalha e foi atender. Clary ficou no corredor, tensa. Ela não estava esperando ninguém. Ethan não ousaria vir aqui, ela esperava. Mas em vez da voz do Ethan, ela ouviu a Dona Carter dizer calorosamente: Nossa, faz anos que não te vejo. A curiosidade puxou Clary para mais perto até que ela conseguiu ver o visitante claramente. Alto, cabelo escuro com alguns grisalhos precoces.
Um terno sem gravata e olhos que se arregalaram no momento em que pousaram nela. Clary, ele disse suavemente. Ela piscou. Daniel. Daniel Price. O velho amigo de faculdade dela. Aquele que tinha compartilhado livros didáticos, café de madrugada e 1000 sonhos que nenhum dos dois tinha perseguido direito. Eles tinham perdido contato depois da formatura. Ele foi para a faculdade de Direito. Ela foi para a área de saúde. A vida os dividiu em estradas diferentes. Mas ali estava ele, parado na porta de uma estranha com aquela mesma expressão firme que ela lembrava. Ela se aproximou desajeitada. Como? Como você sabe que eu tô aqui? Dona Carter sorriu. Eu talvez tenha feito uma ligação. Eu lembrei que vocês dois eram próximos uma vez. Clary ficou sem graça. Dona Carter. O quê? A mulher mais velha deu de ombros. A moça precisa de ajuda. O olhar do Daniel suavizou. Eu fico feliz que ela ligou. Por um momento, Clary se sentiu exposta, como se alguém tivesse descascado todas as defesas dela. Ela apertou o celular com mais força, ainda segurando a gravação que Ethan nunca teve intenção que ela ouvisse. Daniel notou a tensão dela imediatamente. Ele sempre notava. Clary, ele disse gentilmente. A dona Carter me contou que você saiu de casa. Você tá bem? Ela assentiu rigidamente. A gente tá bem. Eu só precisava de tempo para pensar. Os olhos do Daniel desceram para as mãos trêmulas dela. Você tá tremendo. Clary desviou o olhar. Ele hesitou, depois se aproximou. Mas não muito. Só o suficiente para ela sentir que alguém finalmente estava do lado dela. Eu sou advogado agora, ele disse. Direito de família, casos cíveis. Eu ajudo pessoas a sair de coisas que elas não conseguem lutar sozinhas. Ele fez uma pausa, a voz mais baixa. Se você precisar de ajuda, eu quero te ajudar. Clary sentiu a garganta apertar. Não de romance ou nostalgia, embora algo na presença dele realmente puxasse memórias antigas. Mas de alívio. Alívio real e tangível. Alguém que não estava julgando ela. Alguém que não estava bravo com ela. Alguém que não estava mentindo para ela. Ela exalou trêmula. Eu não sei por onde começar. Daniel assentiu. Então começa sentando. Vamos um pedaço de cada vez. Ela o levou para a sala enquanto Dona Carter levou Jacob de volta para o quintal para dar privacidade. Clary sentou na beirada do sofá, agarrando o telefone nas mãos como se fosse uma tábua de salvação. Daniel sentou na frente dela. Me conta tudo. E ela contou. A foto do hotel, a fofoca da vizinhança, a raiva do Ethan, as ameaças, o controle financeiro, o medo de que ele pudesse levar o Jacob. Quando ela finalmente parou de falar, a voz estava fina e os olhos ardiam. Daniel não interrompeu nenhuma vez. Quando ela finalmente parou de falar, ela esperou julgamento, pena, decepção. Mas Daniel fez apenas uma pergunta. Clary, você se sente segura? Ela engoliu. Não muito. Você tem prova de alguma coisa que o Ethan disse? Alguma mensagem? Os dedos dela apertaram o telefone. Eu tenho uma gravação. A postura do Daniel se endireitou quase imperceptivelmente. Uma gravação. Ela assentiu e entregou o telefone. Ele escutou quieto, a expressão endurecendo a cada segundo da manipulação fria da Harper e da disposição do Ethan de destruir a reputação da Clary. Quando o áudio terminou, ele colocou o telefone devagar. Clary, ele disse, a voz profunda com raiva controlada. Isso muda tudo. A respiração dela travou. O que você quer dizer? Significa, Daniel continuou, se inclinando para frente, que você não é quem deveria estar preocupada. O Ethan é. Ela olhou fixo para ele. Daniel falou com a confiança de um homem que tinha tirado dúzias de mulheres de armadilhas como a dela. Eu vou te representar, ele disse firmemente. Sem taxas, sem condições. Você e o Jacob vão ser protegidos. Clary sentiu algo que não sentia há meses. Uma fagulha de esperança. Uma respiração pequena e trêmula escapou dela. Daniel, obrigada. Ele ofereceu um sorriso fraco. É bom te ver de novo, Clary. Eu só queria que fosse em circunstâncias melhores. Pela primeira vez, de verdade, ela acreditou que poderia sobreviver a isso. Mas Daniel não tinha terminado. Amanhã, ele disse, se levantando com propósito, a gente começa a revidar. E o Ethan Morgan estava prestes a aprender como era quando a verdade finalmente tinha uma voz. Na manhã seguinte, Clary acordou antes do nascer do sol. Mal tinha dormido.
Mas pela primeira vez desde que saiu de casa, o cansaço dela parecia diferente. Menos como afogamento e mais como se preparar para uma tempestade que ela finalmente tinha ajuda para enfrentar. Daniel tinha prometido voltar às 9 da manhã, e ela queria estar pronta. Puxou o cabelo para trás, lavou o rosto e se forçou a não parecer com a versão quebrada de si mesma que Ethan esperava. Jacob arrastou os pés até a cozinha, esfregando os olhos. Mãe, o Sr. Price vai vir hoje. Clary despejou cereal na tigela dele. Vai, meu amor. Ele vai nos ajudar. Jacob assentiu devagar, sentindo o peso da ajuda, mesmo sem entender a parte jurídica. O pai ainda tá bravo. Clary hesitou. Eu não sei, mas a gente tá segura aqui. Ela queria acreditar completamente nisso. Exatamente às 9h05, uma batida soou na porta da frente. O estômago de Clary apertou até que ela abriu e viu Daniel segurando uma pasta de laptop e 2 cafés. Eu imaginei que você não dormiu, ele disse, entregando um para ela. Clary soltou uma risada nervosa. Você tá certo. Eles se acomodaram na mesa de jantar da Dona Carter, com Jacob na sala montando um forte de Lego. Dona Carter rondava pela cozinha só para ficar por perto caso o coração da Clary quebrasse de novo. Daniel abriu o laptop. Tá bom, aqui está o plano. A gente precisa de evidência. Evidência real. A gravação é poderosa, mas a gente precisa mostrar um padrão. Controle financeiro, manipulação emocional, instabilidade da parte dele, não sua. Clary assentiu, embora as mãos tremessem levemente. Por onde a gente começa? Extratos bancários, Daniel disse. Mensagens, correios de voz, qualquer coisa que ele te mandou com raiva. E se ele transferiu fundos da empresa para despesas pessoais, isso é um problemão enorme para ele, não para você. Clary exalou trêmula. Ele fez isso algumas vezes. As sobrancelhas do Daniel se ergueram. Perfeito. Isso é alavancagem. Alavancagem, ela repetiu baixinho. Ela nunca tinha pensado em ter alavancagem sobre o Ethan. Sempre foi ela quem não tinha poder. Nesse momento, o telefone dela vibrou. Uma mensagem do Ethan. Onde você está se escondendo? O Jacob pertence comigo. Se você não voltar para casa, eu vou tomar medidas legais. Outra mensagem veio antes que ela processasse. Você saiu de casa sem permissão. Isso é abandono, Clary. Daniel se inclinou e leu as mensagens. A mandíbula dele travou. Tática clássica de intimidação. Ele murmurou. Ele tá blefando. Clary engoliu. Ele parece tão certo. Claro que parece, Daniel disse. Homens como Ethan sempre parecem certos até alguém virar o espelho para eles. Ele digitou rapidamente no laptop, depois disse, chega mais perto. Eu preciso que você anote tudo o que ele fez nesse último ano. Datas, lugares, qualquer coisa que pareceu errada ou manipuladora. Clary respirou fundo e começou a escrever. No começo, as anotações eram trêmulas, a letra irregular. Mas conforme os minutos passavam, algo mudou. Quanto mais ela escrevia, mais a névoa se levantava. Ela lembrou de cada momento que tinha minimizado, cada momento que tinha desculpado, cada momento que ele tinha torcido para ser culpa dela. Quando terminou, o papel estava cheio. Daniel passou os olhos pela lista, assentindo. Isso é mais do que suficiente para o primeiro processo. Antes que Clary pudesse responder, o telefone dela tocou de novo. Dessa vez, uma ligação. Ethan. Daniel ergueu a mão. Coloca no viva voz. Clary obedeceu. A voz do Ethan veio afiada como uma lâmina. Clary, você precisa trazer o Jacob para casa agora. Você tá fazendo a gente parecer ridículo. Daniel fez sinal com a boca. Fica calma. Clary firmou a voz. A gente vai ficar aqui, Ethan. A gente precisa de espaço. Você não pode decidir isso sozinha, Ethan estourou. O Jacob é meu filho. Você saiu, não ele. Daniel estreitou os olhos. Clary engoliu. Você largou ele muito antes de eu fazer isso. Silêncio. Depois Ethan disse algo que fez Daniel sentar ereto. Você acha que fugir para casa do seu amiguinho te faz esperta? Fica sabendo, Clary, se você me pressionar, eu vou pressionar mais forte ainda. Daniel falou pela primeira vez, a voz perigosamente calma. Ethan, aqui é o advogado Daniel Price. A Clary não está sozinha. Qualquer outra ameaça vai ser gravada e usada no tribunal. O silêncio na linha era elétrico. Depois Ethan disse, você não faz ideia do que está se metendo. Daniel sorriu friamente. Na verdade, Ethan,
Acho que é você que não faz. A ligação terminou abruptamente. Clary olhou pro Daniel, sem fôlego. Ele tá furioso. Daniel fechou o laptop. Ótimo. Homens bravos escorregam. E o Ethan? Ele tá prestes a cometer o maior erro da vida dele. Porque Daniel tinha acabado de dar entrada na papelada de custódia emergencial. E Ethan não sabia disso ainda. Clary não sabia quanto tempo a calmaria duraria depois que Daniel entrou com a papelada de custódia emergencial. Horas? Um dia? Mas ela sentiu chegando como um trovão rastejando por um horizonte escuro. E quando a tempestade finalmente atingiu mais forte do que ela imaginou. Começou com um e-mail. Pouco antes do meio-dia, enquanto Clary ajudava a Dona Carter a dobrar roupas, o telefone dela vibrou com uma notificação. Uma mensagem do advogado do Ethan, alguém que ela nunca tinha ouvido falar, Douglas e Pierce Law Group. Até o nome soava frio. O e-mail dizia: Senhora Morgan, estamos entrando em contato em nome do Sr. Ethan Morgan. Note que suas ações recentes constituem alienação parental. Nosso cliente está preparado para entrar com pedido de custódia total se você não cumprir com o retorno imediato da criança menor ao lar conjugal. A garganta de Clary apertou. Dona Carter olhou por cima do ombro dela. O que foi, querida? Clary entregou o telefone com mãos trêmulas. Ele vai atrás da custódia. Custódia total. O rosto da Dona Carter endureceu. Ele foi mais rápido do que eu esperava. Naquele momento, a porta da frente abriu quieta. Daniel entrou, uma pasta debaixo do braço. Recebi sua mensagem. O que aconteceu? Clary entregou o telefone para ele. Ele leu o e-mail uma vez, depois de novo, a mandíbula travando mais forte a cada vez. Eles estão me acusando de alienar o Jacob, Clary sussurrou. Eu não faria isso. Eu nunca faria. Eu sei, Daniel disse, colocando a mão firme no braço dela. Isso é tática de intimidação. Eles querem você abalada. Tá funcionando, Clary admitiu, a voz rachando. Daniel abriu o laptop na mesa de jantar e tirou uma caneta tinteiro do bolso interno do paletó. Uma Mont Blanc polida com risquinhos pequenos, claramente muito usada. Ele clicou com propósito, como se cada movimento o preparasse para a batalha. Escuta com atenção, ele disse. Esse e-mail prova que o time do Ethan tá com medo. Entrar com ameaças tão rápido significa que eles sabem que a gente bateu forte primeiro. O objetivo deles é intimidação, mas eles acabaram de nos dar algo valioso. Clary piscou. Valioso. Daniel assentiu. Eles pularam direto para te acusar de alienação sem evidência. Juízes odeiam isso. Faz o Ethan parecer impulsivo e agressivo. Ele digitou rapidamente, redigindo uma resposta que era calma, firme e cirúrgica. A senhora Morgan agiu exclusivamente para proteger o bem-estar emocional da criança menor durante um período de instabilidade criado pelas próprias ações do Sr. Morgan. Rejeitamos todas as alegações de alienação. Adicionalmente, temos evidência substancial indicando má conduta do Sr. Morgan, que será submetida ao tribunal. Clary observou ele digitar cada palavra como um escudo sendo forjado. Ela sentiu o batimento cardíaco desacelerar só um pouquinho, sabendo que alguém estava lutando por ela. Mas a calma durou apenas minutos. Porque Ethan ligou em seguida. Não para Clary, não pro Daniel. Ele ligou para Dona Carter. O telefone fixo dela tocou. Um telefone preto velho com fio enrolado descansando numa mesinha de madeira no corredor. Ela atendeu por hábito. Alô? A voz do Ethan trovejou pelo receptor. Dona Carter, eu sei que minha mulher tá aí. Manda ela atender o maldito telefone dela. Dona Carter ergueu o queixo. Ethan Morgan, você não vai usar esse tom na minha casa. Cadê meu filho? Ethan gritou. Bota ele no telefone. Clary recuou, o coração batendo forte. Dona Carter respondeu firme. O Jacob está seguro e ocupado. Você pode falar com a Clary se ela escolher falar com você. É isso. Ethan rosnou. Eu vou ligar para a polícia. Ela levou ele sem permissão. Clary sentiu o estômago cair. Jacob, ouvindo as vozes alteradas, espiou da porta da sala, agarrado ao ursinho de pelúcia. Não, Clary sussurrou, dando um passo à frente. Ethan, por favor, não envolve a polícia. Não na frente do Jacob. Daniel pegou o telefone da Dona Carter com autoridade tranquila. Ethan, aqui é o advogado Daniel Price. Se você contatar a polícia com acusações fabricadas, vamos responder com uma moção citando assédio e perigo emocional. Sugiro que você recue por um momento. Nada além de silêncio. Depois Ethan disse algo que gelou todo mundo na sala.
Você acha que eu tô blefando? Fica vendo. A linha clicou. A respiração de Clary falhou. Ele não faria isso. Não com o Jacob aqui, ela sussurrou. Daniel fechou o receptor gentilmente. Ele pode. Homens que perdem controle frequentemente escalam. Os joelhos de Clary fraquejaram. O que a gente faz? Ela sussurrou. Daniel se endireitou. Arruma uma bolsa pequena. Eu vou levar você e o Jacob para um lugar onde ele não pode tocar. Não até o juiz ver a gravação e os registros financeiros. Dona Carter ofegou. Você vai movê-los. Daniel assentiu. Hoje à noite. Clary olhou fixo para ele, atônita. Para onde a gente vai? A voz de Daniel estava calma, mas os olhos dele queimavam com certeza. Para um lugar que o Ethan nunca vai pensar em procurar. E onde você finalmente vai estar segura. Mas enquanto eles se preparavam para sair, sirenes azuis apareceram no fim da rua. Ethan não estava blefando. O piscar distante de luzes azuis ficou mais brilhante conforme a viatura da polícia rolava devagar pela rua tranquila da Dona Carter. O ronco do motor cortou a calma da tarde como uma lâmina. Clary congelou no meio da sala, Jacob agarrado no quadril dela, as mãozinhas dele apertando a camisa dela com medo. Mãe, eles vieram buscar a gente. Jacob sussurrou. Clary engoliu com dificuldade. Não, meu amor. Eles só vieram conversar. Mas ela não acreditava nas próprias palavras. Dona Carter correu para fechar as cortinas, o rosto pálido. Daniel deu um passo à frente, calmo mas tenso, ajeitando o paletó como se estivesse se preparando para a batalha. Clary, ele disse quieto. Você precisa lembrar de uma coisa. Você não fez nada errado. Você não sequestrou seu filho. Você não quebrou nenhuma lei. Você saiu de um ambiente emocionalmente perigoso. Isso não é crime. Clary assentiu trêmula. Tá bom, eu vou tentar. Mas as mãos dela tremiam violentamente. Uma batida firme soou na porta da frente. Dona Carter se moveu em direção a ela, mas Daniel gentilmente a impediu. Deixa comigo. Ele saiu e fechou a porta pela metade atrás dele. Clary ficou perto do corredor, mal respirando, ouvindo enquanto as vozes murmuravam na varanda. Boa tarde, senhor, um policial disse. Recebemos uma ligação do Sr. Ethan Morgan alegando que a esposa dele removeu o filho deles da casa da família sob circunstâncias suspeitas. Daniel respondeu calmamente. O Sr. Morgan omitiu a parte onde a Sra. Morgan saiu devido ao abuso emocional contínuo dele. Ela está segura. A criança está segura, e temos um processo de custódia emergencial pendente no tribunal. Os policiais trocaram olhares. A Sra. Morgan está aqui? O segundo policial perguntou. Está, Daniel respondeu. E ela vai falar com vocês brevemente, mas sob minha supervisão. O estômago de Clary apertou quando Daniel entrou e fez sinal para ela se aproximar. Ela colocou Jacob gentilmente no chão. Fica com a Dona Carter, tá bom? Eu vou ficar bem aqui. Jacob assentiu corajosamente, embora o lábio inferior tremesse. Clary se juntou a Daniel na varanda. Ela forçou a coluna reta, embora cada instinto gritasse para ela correr. O policial mais velho falou gentilmente. Senhora, só precisamos confirmar sua segurança e verificar que você saiu de casa voluntariamente. Clary assentiu. Saí. O Sr. Morgan a machucou ou ameaçou? Ela hesitou. Não porque não soubesse a resposta, mas porque ameaças emocionais sempre pareciam mais difíceis de nomear. Sim, ela finalmente disse. Ele ameaçou me arruinar, dizer que eu abandonei meu filho, levá-lo embora. Eu não me sentia segura ficando naquela casa. Daniel acrescentou. Também temos evidência gravada do Sr. Morgan discutindo planos de manipular a situação legal e publicamente contra ela. Se necessário, podemos submeter isso ao departamento de vocês. Os policiais se enrijeceram levemente. Isso não era a simples disputa doméstica que Ethan tinha pintado. Isso cheirava a algo mais profundo, mais perigoso. A senhora deseja retornar para casa, Sra. Morgan? O policial perguntou. Não, Clary disse firmemente. Não agora. Não até o tribunal ouvir tudo. O policial assentiu pensativo. A senhora tem todo o direito de ficar onde se sente segura. Desde que não haja ordem de custódia vigente violando sua decisão, não há nada de legal acontecendo. Daniel interviu. Entramos com a moção emergencial hoje de manhã. Um juiz deve revisar dentro de 24 horas. O policial rabiscou anotações. Tudo bem, vamos arquivar uma declaração documentando essa interação. Se o Sr. Morgan tentar assédio adicional, nos liguem imediatamente.
Clary exalou a primeira respiração real em minutos. Quando os policiais voltaram para o carro, Jacob espiou pela janela, os olhos arregalados. Quando a polícia finalmente foi embora, Clary entrou de volta na casa e Jacob correu para os braços dela. Mãe, eles vão me levar embora. Clary o abraçou apertado. Nunca. Você vai ficar comigo sempre. Dona Carter limpou as lágrimas. Daniel fechou a porta gentilmente, a voz baixa. Você se saiu perfeitamente, Clary. Clary conseguiu um sorriso pequeno e cansado. Eu não me senti perfeita. É isso que te faz forte, Daniel respondeu. Pessoas fortes não se sentem prontas. Elas só parecem mesmo assim. Clary sentiu algo mudar dentro dela. O medo rachando para revelar uma resiliência tranquila que ela tinha esquecido que existia. Ela olhou pro Daniel. O que acontece agora? Os olhos de Daniel escureceram com foco. Agora a gente desaparece por uns dias. Para algum lugar que o Ethan não pode te alcançar. Enquanto o juiz revisa o processo. Clary assentiu devagar. Para onde? Daniel deu a ela um meio sorriso tranquilizador. A cabana da minha irmã no interior. Ninguém sabe que ela existe. E pela primeira vez, Clary sentiu que estava caminhando em direção à segurança. Não fugindo, mas indo para frente. A viagem pro interior levou quase 3 horas, serpenteando por estradas silenciosas ladeadas por pinheiros altos e folhas de outono sumindo. Clary sentou no banco do passageiro da SUV do Daniel enquanto Jacob dormia no banco de trás, a cabeça descansando num travesseiro que Dona Carter tinha arrumado, o ursinho de pelúcia enfiado debaixo do braço. Clary continuava olhando para ele como se estivesse checando se ele estava realmente seguro. Daniel notou. Ele tá bem, ele disse suavemente. Vocês dois estão. Clary sorriu fracamente. Eu sei. É só que as últimas 24 horas parecem um pesadelo do qual eu ainda não acordei. É por isso que a gente tá indo para um lugar onde ninguém pode te alcançar. Sem vizinhos, sem polícia, sem Ethan. Sem sinal, Clary adivinhou. Sem sinal, Daniel confirmou. Você vai ter uma pausa. Clary exalou. Uma pausa soava como um luxo que ela não tinha há anos. A cabana ficava num lago pequeno escondido atrás de fileiras de cedros. Era aconchegante, rústica e silenciosa. Silenciosa demais no começo, quase perturbadora. Mas quando Jacob acordou e pressionou o rosto contra a janela, sussurrando mãe, tem um barco, Clary sentiu parte da tensão derreter. Dentro, a cabana cheirava a pinho e livros velhos. Daniel abriu as janelas para arejar o lugar enquanto Clary instalou Jacob no sofá com cobertores. Isso é lindo, ela murmurou. Daniel deu de ombros modestamente. Era do meu pai antes dele falecer. Eu venho pra cá quando o mundo fica barulhento demais. Os olhos de Clary suavizaram. Obrigada por nos trazer. Você não precisa agradecer, ele disse. Eu te falei que não vou deixar o Ethan te atropelar. Daniel saiu para buscar lenha. E pela primeira vez desde a noite da carta, Clary estava sozinha com os pensamentos. Ela sentou perto da janela, observando Jacob explorar a cabana animado, tocando em tudo como se fosse uma nova aventura. Então algo a atingiu. Jacob estava sorrindo. Realmente sorrindo. Não um sorriso forçado que ele tinha usado por meses. Não o guardado de ontem. Um sorriso real, honesto de menininho. Clary sentiu lágrimas subindo. Ela as enxugou rapidamente. Não queria chorar mais. Queria reconstruir. Aquela paz durou 1 hora. Depois a tempestade encontrou o caminho até eles de qualquer jeito. Quando Daniel voltou com a lenha, o telefone dele vibrou repetidamente apesar de quase não ter sinal. Ele franziu a testa, saindo para pegar um sinal mais claro. Clary esperou ansiosamente até ele voltar, a expressão escura. O que aconteceu? Ela perguntou. Daniel trancou a porta da cabana atrás dele antes de falar. Clary, ele começou. O Ethan foi a público. O sangue dela gelou. O que você quer dizer a público? Daniel puxou o telefone. Antes da recepção cair, eu recebi várias notificações. Seu grupo da vizinhança, Reddit, até Facebook. Alguém vazou um post aparentemente do advogado do Ethan. Ele alega que você saiu de casa imprevisivelmente, que você levou o Jacob num estado de instabilidade emocional. Clary pressionou a mão contra o peito. Não, não, não. Ele não faria isso. Ele fez, Daniel disse. E piora. Ele deu a entender que você tá tendo uma crise de saúde mental. A respiração de Clary despedaçou. Minha depressão pós-parto. Ele tá usando isso. Daniel assentiu. Ele tá girando a história para te fazer parecer instável.
Clary afundou na cadeira mais próxima, as lágrimas ameaçando. Isso é exatamente o que a Harper disse para ele fazer. Daniel se agachou na frente dela. Ei, olha para mim. O Ethan plantou mentiras. Mas ele não decide a verdade. Clary balançou a cabeça. Todo mundo vai acreditar nele. Não, Daniel disse firmemente. Não quando a gente apresentar a gravação. Não quando o tribunal vir a prova financeira. Não quando eles ouvirem como Jacob foi afetado. Clary engoliu com dificuldade. Eu não posso deixar ele transformar a vida do meu filho numa arma. Você não vai, Daniel disse. Mas você precisa ser forte. Ela limpou o rosto, assentindo devagar. Eu consigo ser. Enquanto isso, Clary não sabia de um detalhe crítico. A história do Ethan não estava pegando do jeito que ele esperava. Os vizinhos estavam desconfiados. Os pais na escola estavam cochichando. E alguém tinha vazado os screenshots dele e da Harper no hotel antes do Ethan escrever a primeira mentira. A narrativa estava escorregando das mãos dele. De volta na cabana, Jacob caminhou até Clary e deslizou a mãozinha na dela. Mãe, ele sussurrou. O pai tá bravo de novo. Clary balançou a cabeça gentilmente. Deixa eu me preocupar com o pai. Você só seja criança por um tempo. Jacob assentiu, depois encostou a cabeça no ombro dela. Daniel observou os dois, a expressão suavizando, mas com o fogo queimando por baixo. Clary, ele disse quieto. Isso é só o começo. E o Ethan não faz ideia do tipo de verdade que a gente tá prestes a soltar. Porque o que Daniel ainda não tinha contado para ela era isto. Alguém mais tinha vindo à tona com informações sobre Ethan, Harper e dinheiro desaparecido da empresa. E a vida perfeita que Ethan tinha construído estava prestes a desmoronar completamente. Você já viu alguém fazer algo tão cruel que teve certeza absoluta de que o karma ia cobrar a conta? Espera só até você ouvir o que aconteceu com esse cara. Porque às vezes, a vingança não precisa ser planejada. Ela simplesmente aparece na hora certa, no lugar certo, e destrói tudo que você construiu com mentiras. Olha só essa cena. Uma tempestade caindo em Nova York. Aquela chuva grossa, pesada, que transforma as ruas em rios de lama. E no meio disso tudo, uma mulher parada na calçada, tentando se proteger. De repente, um Porsche preto, brilhante, desvia de propósito. Os pneus cantam no asfalto molhado. E uma onda gigante de água suja explode no ar, cobrindo a mulher da cabeça aos pés. Beckham, por favor, ela grita, limpando a lama dos olhos. Mas o vidro do carro só abaixa para revelar um rosto rindo. Um riso cruel, daqueles que congela a alma. Não implora não, Josefine. É patético. Igualzinho você. Ele não sabia que tinha um homem observando tudo dali das sombras. Um homem que poderia comprar a vida inteira dele só com uma assinatura. O karma não estava vindo não, minha gente. Ele já tinha chegado. Agora, deixa eu te contar essa história direito desde o começo. Porque o que aconteceu depois vai te deixar de queixo caído. A chuva em Manhattan não limpa nada. Ela só deixa a sujeira mais escorregadia. Josephine Black estava parada na esquina da 5ª Avenida com a 57, olhando para uma poça enorme de água barrenta na sarjeta. Ela não estava admirando as vitrines da Tiffany. Estava perdida nos próprios pensamentos. Aos 28 anos, Josephine se sentia velha. O divórcio tinha sido finalizado há 3 meses, mas as cicatrizes ainda estavam frescas, apertadas no peito. Cada vez que ela respirava o ar poluído da cidade, era como se as memórias voltassem todas de uma vez. Josephine. A voz era como um caco de vidro arranhando seus ouvidos. Um pesadelo que ela achava que tinha superado. Ela congelou, apertou a pasta de couro debaixo do braço. Aquela pasta com seus desenhos, a única coisa que tinha conseguido salvar do casamento destruído com Beckham Drake. Devagar, ela se virou. Ali, parado no sinal vermelho, estava um Porsche Panamera novinho em folha. Aquele preto fosco que parecia sugar toda a luz do dia cinzento. A janela desceu com um zunido suave. Beckham Drake estava no volante, todo metido. Aquele queixo marcado, cabelo todo engomado apesar da umidade, e aqueles olhos azuis e frios olhando ela de cima a baixo com desprezo. Do lado dele, Poppy Wilde. A namoradinha nova, com os lábios inflados de preenchimento e pintados de um coral berrante, dando risadinha, a mão descansando possessiva na coxa dele. Meu Deus! Beckham zombou, a voz cortando o barulho da chuva. Achei que era um cachorro de rua se sacudindo. Mas é só minha ex-mulher. Josephine endireitou as costas. Ela usava um trench coat bege simples, comprado num brechó,
mas vestia aquilo como se fosse uma armadura. Beckham. Poppy. Vejo que vocês ainda estão dirigindo rápido para chegar em lugar nenhum. Poppy soltou uma risada aguda e cruel. Lugar nenhum? Querida, a gente tá indo jantar no Le Bernardi. Duvido que você possa pagar nem a água de lá. Me deixa em paz, Beckham, Josephine disse, a voz firme, embora o coração batesse descontrolado. A gente não tem nada para conversar. Ah, eu tenho muita coisa para falar, Beckham rebateu, apertando o volante de couro. Acabei de assinar o acordo preliminar com o Word Group. Quando eu fechar a parceria com o Caspian Frost, vou ser intocável. Só queria que você soubesse que enquanto você tá aí parada na chuva parecendo um rato afogado, eu tô subindo pro Olimpo. Dinheiro não te transforma em Deus, Beckham, Josephine disse baixinho. Só te transforma num demônio rico. O rosto de Beckham escureceu. O sinal ficou verde. Você sempre teve essa língua afiada. Ele cuspiu as palavras. Talvez isso aqui lave ela. Ele não só acelerou. Ele virou o volante com força para a direita. Os pneus enormes do Porsche acertaram em cheio aquela cratera de poça bem na frente da Josephine. Não foi um respingo. Foi um tsunami. Água suja e gelada misturada com óleo de motor e sujeira da rua explodiu no ar. Josephine virou o rosto, mas já era tarde. A água imunda a cobriu instantaneamente. Encharcou o cabelo, grudou o casaco bege no corpo numa bagunça marrom e pesada, respingou no rosto dela. O frio foi chocante, paralisante. Ela ficou ali parada, cega, sentindo o gosto de areia na boca. Do carro que se afastava, ela ouviu a risada estridente da Poppy e o grito do Beckham. Combina com sua alma, querida. Imunda. O Porsche acelerou, zigue-zagueando no trânsito, deixando uma trilha de fumaça e crueldade. Josephine não chorou. Não conseguia. Se sentia vazia, raspada de qualquer emoção. Limpou a lama dos olhos com a mão tremendo. As pessoas que passavam olhavam, algumas com pena, a maioria com aquela indiferença típica de Nova York, fazendo um desvio largo ao redor dela como se o azar fosse contagioso. Ela olhou para baixo. Arruinada. A pasta estava molhada, mas o plástico tinha protegido os desenhos. Essa era uma pequena misericórdia. A senhora está bem? Um porteiro de um hotel próximo deu um passo hesitante na direção dela. Josephine acenou que sim, embora estivesse tremendo violentamente de frio. Eu tô bem. Aquele cara era um maluco, o porteiro murmurou. Ele era meu marido, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Agora, presta atenção no que acontece a seguir. Porque ela não estava esperando um ônibus. Não estava esperando um táxi. Ela estava esperando um fantasma. Ou melhor dizendo, um homem que o mundo achava que era um mito. Um roronar grave e profundo vibrou através das solas dos sapatos arruinados dela. Era um som mais autoritário, mais imponente do que o ronco agressivo do Porsche do Beckham. Um carro parou na sarjeta, deslizando até parar exatamente onde a poça de lama tinha estado. Não era um carro esportivo. Era uma fortaleza sobre rodas. Um Rolls-Royce Phantom com distância entre eixos estendida, pintado de um azul meia-noite profundo que parecia preto até a luz bater nele. O Spirit of Ecstasy no capô parecia encarar a rua por onde Beckham tinha fugido. A porta traseira abriu antes mesmo do carro parar completamente. Um homem saiu. Ele não se importava com a chuva. Não se importava com o terno italiano de lã ou os sapatos de couro artesanal batendo no chão molhado. Ele se movia com uma graça predatória, ignorando o porteiro, ignorando o trânsito. Era alto, com ombros largos que pareciam carregar o peso de impérios sem esforço. O rosto era severo, esculpido em granito, com olhos escuros que geralmente guardavam uma indiferença aterrorizante pro mundo. Mas naquele momento, aqueles olhos queimavam com uma raiva vulcânica e terrível enquanto se fixavam na forma enlameada de Josephine. Caspian. Josephine sussurrou, a voz rachando. Caspian Frost, o bilionário, o rei de gelo de Nova York, o homem que era dono de metade do horizonte da cidade, parou na frente dela. Ele não recuou da sujeira. Não olhou para ela com nojo. Ele estendeu a mão, suas mãos grandes e quentes envolvendo o rosto coberto de lama dela. Quem foi que fez isso? A voz dele era baixa, um trovão que prometia violência. Quem tocou na minha esposa? Deixa eu te contar uma coisa. O interior daquele Rolls-Royce era um santuário. O som da cidade foi instantaneamente cortado quando a porta pesada bateu, substituído pelo silêncio abafado de luxo hermeticamente selado. O ar cheirava a cedro envelhecido e couro caro. Caspian não sentou do lado oposto. Ele sentou bem ao lado dela,
pegando um cobertor de cachemira de um compartimento escondido e enrolando em volta dos ombros trêmulos dela. Ele não se importava que a lama estava manchando os assentos de couro creme pristinos de um carro que valia $500.000. Tô estragando o estofamento, Josefine murmurou, olhando para as próprias mãos. A lama estava secando, deixando a pele repuxada. Eu posso comprar 1000 carros, Josefine, Caspian disse, a voz surpreendentemente gentil enquanto pegava um lenço e começava a limpar cuidadosamente uma mancha de sujeira da bochecha dela. Não posso comprar outra você. Me conta. Josefine olhou para cima para ele. Eles tinham se casado há exatamente 6 dias. Foi uma união secreta, um casamento no cartório sem convidados, só papéis assinados e um jantar tranquilo depois. Ninguém sabia, nem a imprensa, nem o conselho de diretores dele, e certamente não o Beckham. Pro mundo, Josephine Black era uma divorciada descartada e Caspian Frost era o eterno solteirão, um homem casado com o trabalho. Eles tinham se conhecido por acaso numa biblioteca 3 meses atrás, justo quando o processo de divórcio dela estava ficando feio. Caspian tinha visto ela chorando sobre um documento legal num canto isolado. Ele não ofereceu dinheiro. Ofereceu um lenço e silêncio. Conversaram por horas sobre arquitetura, sobre arte, sobre perdas. Ele se apaixonou pela resiliência silenciosa dela. Ela se apaixonou pelo homem por trás da persona de magnata. Foi o Beckham, ela admitiu baixinho. A mão de Caspian parou na bochecha dela. A temperatura dentro do carro pareceu cair 10 graus. Os olhos dele, geralmente um âmbar quente quando olhava para ela, se transformaram em lascas de gelo congelado. Beckham Drake. Caspian repetiu o nome como se estivesse provando um veneno. O CEO da Drake Dynamics. O cara que tá fazendo proposta pro contrato com sua divisão de logística. Ele não sabia que era você vindo me buscar. Ele me viu parada ali. Desviou de propósito para acertar a poça. A Pope estava com ele. Caspian virou a cabeça pro painel frontal do carro. A divisória estava levantada, mas ele apertou o botão do interfone. Lennox. Sim, Sr. Frost. A voz do motorista era nítida, profissional. Lennox Ward não era só um motorista. Era o braço direito de Caspian, chefe de segurança e solucionador de problemas. Puxa as imagens de segurança da Tiffany e das câmeras de trânsito ao redor dos últimos 10 minutos. Quero a placa, o ângulo da manobra e os rostos visíveis no veículo. Depois quero uma auditoria completa da Drake Dynamics na minha mesa até hoje à noite. Cada empréstimo, cada dívida, cada esqueleto no armário. Entendido, senhor. E a reunião agendada com ele sobre a fusão. Caspian olhou de volta para Josefine. Ele puxou o cobertor mais apertado em volta dela, colocando uma mecha de cabelo molhado atrás da orelha. A expressão dele era ilegível para o mundo exterior, mas Josefine viu a promessa de aniquilação total no olhar dele. Mantenha a reunião, Caspian disse suavemente. Mas muda o local. Convida ele pro Frost Gala no sábado. Dá a ilusão de que ele já ganhou. Sim, senhor. Caspian voltou toda a atenção para Josefine. Ele levantou a mão enlameada dela e beijou os nós dos dedos, sem ligar para a sujeira. Por quê? Josefine perguntou, tremendo. Por que convidar ele? Por que Caspian disse, a voz escura e suave como veludo arrastado sobre cascalho. Joga lama num homem e ele fica sujo por um dia. Destrói a esperança, a reputação e o futuro dele na frente da cidade inteira, isso dura a vida toda. Ele te tratou como lixo, Josefine. Eu vou mostrar para ele que ele jogou fora um diamante para pegar uma pedra. Josefine encostou a cabeça no ombro dele, a adrenalina sumindo, deixando ela exausta. Eu não quero vingança, Caspian. Só quero ficar livre dele. Você está livre, Caspian garantiu, envolvendo um braço na cintura dela. Mas justiça é necessária. Ele acha que acabou de humilhar uma ex-esposa. Não tem ideia de que acabou de declarar guerra à Casa Frost. O carro deslizou pela chuva, indo em direção à cobertura no 432 Park Avenue. Josefine fechou os olhos. Por anos, Beckham tinha dito que ela era inútil, um peso, uma decoração que tinha perdido o brilho. Ela sentiu o calor sólido do bilionário ao lado dela. Ela não era inútil. Ela era rainha escondida num tabuleiro de xadrez que o Beckham nem sabia que estava jogando. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Beckham Drake entrou no escritório dele como se fosse dono da luz do sol entrando pelas janelas, embora o céu lá fora continuasse teimosamente cinza. Jogou as chaves na mesa de vidro, aquela coisa pretensiosa feita de mármore italiano importado. Você viu a cara dela? Pope riu, jogando-se no sofá de couro no canto do escritório. Tirou os saltos,
colocando os pés na mesinha de centro. Ela parecia uma criatura do pântano. Meu Deus, isso foi satisfatório. Beckham soltou uma risada, afrouxando a gravata. Caminhou até o bar e serviu 2 copos de uísque. Ela precisava de um choque de realidade. Andando por Midtown com aquela pasta trágica. Provavelmente acha que ainda pode se dar bem como designer de interiores. Sem as minhas conexões, ela não é nada. Ele entregou o copo para Poppy e tomou um gole longo. A queimação do álcool parecia vitória. Para nós, ele brindou, e pro acordo com a Frost. Você tem certeza desse tal de Caspian Frost? Poppy perguntou, girando a bebida. Ouvi dizer que ele é difícil. Dizem que demitiu um vice-presidente uma vez por usar a gravata da cor errada numa negociação. Lendas urbanas, Beckham dispensou, acenando a mão. Ele é um homem de negócios. Olha os números, e a Drake Dynamics tem os números. Estamos oferecendo uma integração logística com inteligência artificial que vai economizar 3 bilhões por ano para os Frost Industries. Ele seria um idiota para dizer não. Além disso, Beckham sorriu, pegando o próprio reflexo na janela, eu tenho carisma. Caras como Frost precisam de caras mais jovens e famintos como eu para se manterem relevantes. O interfone tocou. Senhor Drake, veio a voz nervosa da secretária dele, Sarah. O senhor tem uma ligação na linha 1. É o Sr. Ward da Frost Industries. Beckham congelou, os olhos se arregalando, encontrando o olhar animado da Poppy. Ele bateu o copo na mesa, derramando um pouco do líquido âmbar. Passa para mim imediatamente. Ele limpou a garganta, ajustando os botões do punho, ficando mais ereto, embora ninguém pudesse vê-lo. Apertou o botão do viva voz. Aqui é Beckham Drake. Senhor Drake. A voz do outro lado era fria, cortante e totalmente desprovida de emoção. Aqui é Lennox Ward, assistente executivo do Caspian Frost. Senhor Ward. A que devo o prazer? Estávamos esperando o retorno sobre a apresentação preliminar semana que vem. O Sr. Frost revisou sua proposta. Lennox disse. Ele está intrigado. Beckham socou o ar silenciosamente. Poppy guinchou em silêncio, batendo palmas. Essa é uma notícia excelente, Beckham disse, mantendo a voz suave. Estamos prontos para passar para a próxima etapa imediatamente. O Sr. Frost prefere conduzir avaliações finais pessoalmente num ambiente social. Lennox continuou. Ele está organizando o Frost Charity Gala anual neste sábado no Plaza Hotel. É um evento exclusivo. A lista de convidados está limitada a 100 da elite global. O coração de Beckham disparou. O Frost Gala. Era o bilhete dourado. As pessoas matariam para entrar naquela sala. Se ele fosse visto lá, o preço das ações dele triplicaria da noite pro dia, independente do acordo. Seria uma honra comparecer, Beckham disse, tentando não soar desesperado. O Sr. Frost insiste, Lennox disse. Ele quer anunciar uma nova parceria estratégica durante o discurso principal. Acredita que a Drake Dynamics poderia ser o destaque da noite. Estou sem palavras. Diga ao Sr. Frost que estarei lá. Excelente. O convite será entregue por motoboy dentro de 1 hora. Ah, e Sr. Drake? Sim. O Sr. Frost é um homem de família. Ele aprecia a estabilidade. Solicitou que traga sua parceira. Ele prefere ver o caráter dos homens com quem faz negócios. Beckham olhou para Poppy. Claro, minha parceira e eu ficaremos encantados. Até sábado, Sr. Drake. A linha morreu. Beckham soltou um grito de triunfo que ecoou nas paredes. Você ouviu isso? O destaque da noite. Ele vai anunciar a parceria no gala. Poppy pulou e enrolou os braços no pescoço dele, beijando-o intensamente. A gente vai ficar rico, Beck. Mais rico do que você sonhou. Você precisa me comprar um vestido. Algo que grite esposa de bilionário. Pega o que você quiser, Beckham disse, agarrando a cintura dela. Pega um diamante do tamanho de um punho. A gente ganhou. Ele caminhou até a janela, olhando para baixo nas ruas chuvosas de Nova York. Em algum lugar lá embaixo, Josephine provavelmente estava tentando esfregar lama das roupas baratas num apartamento minúsculo. Eu queria que a Josephine pudesse me ver no sábado, Beckham refletiu, um sorriso cruel brincando nos lábios. Eu queria mesmo. Ele não fazia ideia de que o desejo dele estava prestes a ser concedido da maneira mais devastadora possível. Agora vem a melhor parte, galera. Porque enquanto Beckham estava comemorando o que ele achava que era a vitória dele, Josephine estava se preparando para mostrar quem ela realmente era. Mais tarde naquela noite,
Na cobertura Frost, Josephine saiu do banheiro envolta num roupão de seda tão fino que parecia água. A pele estava esfregada até ficar rosa do calor do chuveiro, mas a sensação da lama ainda era uma sensação fantasma na pele. Ela entrou no quarto. Era um espaço enorme dominado por janelas do chão ao teto com vista pro Central Park. Caspian estava parado perto da janela, ainda com camisa social e calças, embora tivesse descartado o paletó. Segurava um copo de uísque, olhando para as luzes da cidade. Ele se virou quando ela entrou. A raiva que tinha estado nos olhos dele mais cedo tinha sumido, substituída por uma tristeza protetora profunda. Melhor? Ele perguntou. Limpa pelo menos, ela disse, conseguindo um pequeno sorriso. Caspian colocou a bebida de lado e caminhou até ela. Enfiou a mão no bolso e puxou uma caixinha de veludo pequena. Eu ia guardar isso pro gala, ele disse. Mas acho que você precisa saber quem você é hoje à noite. Ele abriu a caixa. Dentro estava um anel que fez Josephine ofegar. Não era apenas um diamante. Era um diamante azul raro, de um azul oceânico profundo e vívido cercado por um halo de pedras brancas impecáveis. Era pesado, histórico e inegavelmente inestimável. Caspian, isso é... A pedra irmã do coração do oceano, ele disse baixinho. Esteve no cofre da minha família por 60 anos. Minha avó usava. Ela era uma mulher que sobreviveu a uma guerra e construiu o império dos escombros. Pertence a uma sobrevivente. Ele pegou a mão dela, deslizando o anel no dedo. Encaixou perfeitamente. Beckham foi convidado pro gala, Caspian disse, a voz endurecendo ligeiramente. Ele acha que vai ser coroado rei. Vai trazer a amante. Acha que você é irrelevante. Josephine olhou pro anel, o fogo azul dançando na luz fraca. Pensou na lama, nas risadas, nos anos de Beckham dizendo que ela era simples demais, quieta demais, simples demais para entender o mundo dele. Ela olhou para cima pro Caspian, os olhos secos e ferozes. Deixa ele vir, ela disse. Caspian sorriu, e era uma coisa perigosa, predatória. Ah, ele vai vir. E quando ele estiver ao meu lado usando a insígnia da família Frost, vai perceber que a lama que jogou em você era o único chão que ele tinha para ficar em pé. O que eu preciso fazer? Josephine perguntou. Por enquanto, nada. Só se preparar. Amanhã os estilistas vão chegar. Você não vai parecer a Josephine Black, a divorciada. Você vai parecer a Josephine Frost, a imperatriz de Nova York. Caspian a puxou para perto, beijando a testa dela. Sábado vai ser um banho de sangue, meu amor. E você não vai precisar mexer um dedo sequer. Sexta-feira virou sábado numa confusão de atividade que parecia menos preparação de beleza e mais a forja de uma arma. A cobertura no 432 Park Avenue tinha sido transformada num centro de comando de alta costura. Araras de vestidos couture trazidos da noite anterior de Paris e Milão forravam o corredor. Josephine estava num pedestal no centro do provador, os braços ligeiramente levantados. Uma equipe de 3 costureiras se movia ao redor dela como beija-flores silenciosos, alfinetando e ajustando. A estrutura está impecável, a estilista-chefe, uma francesa severa chamada Daisy, murmurou. Mas a cor tem que ser o azul meia-noite. Fala com o legado Frost. Josephine se olhou no espelho de corpo inteiro. A mulher olhando de volta era uma estranha. O cabelo dela, geralmente preso num coque bagunçado, tinha sido tratado com óleos e máscaras até cair pelas costas num rio escuro e brilhante. A pele, esfregada da lama e dos anos de estresse, brilhava com uma hidratação que só o dinheiro poderia comprar. O vestido que selecionaram era uma criação personalizada do Atelier Versace. Era um veludo azul meia-noite profundo que abraçava as curvas dela com precisão perigosa antes de se alargar ligeiramente no chão. Era sem alças, expondo a inclinação elegante do pescoço e dos ombros. Ombros que Beckham sempre tinha dito que eram largos demais, tensos demais. Agora pareciam os ombros de mármore de uma estátua. E agora, Daisy disse, recuando, a piece de resistance. Caspian entrou no quarto. Já estava vestido num smoking sob medida cortado de seda preta que absorvia a luz. Parecia devastadoramente bonito, mas os olhos estavam fixos apenas na Josephine. Ele segurava a caixinha de veludo da noite anterior. Caminhou até ela por trás, encontrando os olhos dela no reflexo do espelho. Colocou o colar da pedra irmã do coração do oceano ao redor do pescoço dela. A platina fria se acomodou contra a pele. O diamante azul maciço descansando no côncavo da garganta, pulsando com fogo interior. Você parece perigosa, Caspian sussurrou, as mãos demorando nos ombros dela. Eu me sinto aterrorizante, Josephine admitiu.
E se eu tropeçar? E se eu falar a coisa errada? Beckham sabe como trabalhar essas salas. Eu só ficava no canto segurando a bebida dele. Caspian a virou, o aperto firme. Você não vai segurar a bebida de ninguém hoje à noite, Josefine. Você é a anfitriã. Você é a razão do champanhe estar sendo servido. E quanto ao Beckham, ele não está trabalhando a sala. A sala é um tanque de tubarões, e ele está sangrando. Só não sabe disso ainda. Do outro lado da cidade, num apartamento moderno e super alavancado em Tribeca, a atmosfera era caótica. Não acredito que o zíper travou. Faz alguma coisa, Beck. Poppy gritou, lutando com um vestido de lantejoulas rosa neon que parecia mais apropriado para uma boate em Vegas do que um gala black tie no Plaza. Beckham Drake a ignorou, andando pela sala com o telefone colado no ouvido. Estava suando apesar do ar-condicionado. Não quero saber qual é o índice de liquidez, Beckham gritou no telefone. Alavanca o financiamento Série B. Sim, tudo. Preciso do fluxo de caixa para mostrar solvência para a auditoria da Frost na segunda. Assim que a parceria for anunciada hoje à noite, as ações vão disparar e podemos pagar os empréstimos antes de alguém perceber. Ele ouviu por um momento, o rosto se contraindo. Só faz isso, Marcos. Se você não autorizar a transferência, está demitido. Eu sou o CEO. Desligou, jogando o telefone no sofá. As mãos estavam tremendo. Ele tinha apostado tudo, literalmente tudo, nesse acordo com o Caspian Frost. Tinha drenado as contas da empresa para alugar o Porsche novo, para alugar aquele apartamento, para comprar o anel de noivado da Poppy que estava no limite do cartão de crédito. Se Caspian Frost dissesse não, Beckham Drake não estava apenas quebrado. Ia para prisão por desfalque. Beck, o zíper. Poppy choramingou. Ele foi até lá e puxou o zíper com força desnecessária, beliscando a pele dela. Ai! Para de choramingar, ele chiou. Você tem ideia de quão importante é hoje à noite. Você precisa parecer perfeita. Precisa parecer dinheiro. Esse vestido tem pelo menos uma etiqueta. É personalizado, Poppy mentiu, fazendo bico. Por que você tá sendo tão malvado? A gente vai comemorar hoje à noite. Beckham respirou fundo, alisando o paletó do smoking. Checou o reflexo. Parecia à parte. Parecia um vencedor. Era tudo que importava. Percepção era realidade. Você tá certa, ele disse, forçando um sorriso que não alcançou os olhos. Desculpa, baby. É só tensão das grandes ligas. Hoje à noite, sentamos na mesa com deuses. Caspian Frost vai apertar minha mão na frente do mundo. E Josefine, ele riu sombriamente. Josefine provavelmente tá esquentando um jantar de micro-ondas naquele buraco de rato que deixei ela. Ela é o passado, Poppy disse, admirando o reflexo. Nós somos o futuro. Exatamente, Beckham disse, checando o relógio, um Rolex que tinha comprado a prazo. Vamos. A limusine tá esperando. Quero chegar exatamente 10 minutos atrasado. Faz eles esperarem pelas estrelas do show. O grande salão de baile do Plaza Hotel era uma caverna de folhas de ouro, cristal e dinheiro velho. O ar estava espesso com o perfume de lírios caros e o murmúrio de negócios sendo fechados entre bilionários. Um quarteto de cordas tocava suavemente no canto, embora a música fosse mal audível sobre o tilintar de taças de cristal baccarat. Lá fora, os paparazzi eram um frenesi de flashes. Quando a limusine preta esticada parou, Beckham esperou um instante antes de abrir a porta. Saiu, ostentando seu sorriso praticado de CEO, acenando para as câmeras que na maioria estavam esperando estrelas de Hollywood ou gigantes da tecnologia mais famosos que ele. Pegou a mão da Poppy. Ela tropeçou ligeiramente no tapete vermelho, acenando freneticamente para um fotógrafo que na verdade estava ajustando a lente. Queixo para cima, Beckham murmurou entre os dentes. Anda devagar. Domina. Eles subiram a grande escadaria e entraram no salão de baile. Beckham pausou na entrada, esperando que um silêncio caísse sobre a multidão, esperando que Lennox Ward estivesse esperando com uma taça de champanhe para levá-lo à mesa VIP. Ninguém olhou. A sala era um mar de smokings pretos e vestidos elegantes em tons discretos de esmeralda, dourado e prata. O vestido rosa neon da Poppy se destacava como um sinalizador numa mina de carvão. Várias mulheres mais velhas com pérolas olharam para ela, sussurraram atrás dos leques e se viraram. Onde ele tá? Beckham vasculhou a sala, a ansiedade disparando. Onde tá o Frost? Talvez ele ainda não chegou, Poppy sugeriu, pegando uma taça de champanhe de uma bandeja que passava e bebendo metade de uma vez. Ele é o anfitrião, sua idiota.
Claro que tá aqui. Beckham avistou um rosto familiar perto da escultura de gelo. Era Lennox Ward, parado estoicamente com um fone de ouvido, parecendo um agente do serviço secreto num smoking. Beckham endireitou a gravata e marchou até lá, arrastando a Poppy com ele. Sr. Ward. Beckham estrondou, estendendo a mão. Boa noite. Público incrível. Lennox se virou devagar. A expressão era de tédio educado. Não pegou a mão imediatamente. Olhou para a mão de Beckham, depois para cima pro rosto, e finalmente deu um aperto breve e firme. Sr. Drake. Conseguiu chegar. Não perderia por nada no mundo. Beckham brilhou. O Sr. Frost tá por aí? Tô ansioso para discutir o anúncio. O Sr. Frost está atualmente detido com sua esposa, Lennox disse suavemente. Beckham piscou. Esposa. Não sabia que Caspian Frost era casado. Achei que ele era o solteiro mais cobiçado do mundo. O Sr. Frost valoriza sua privacidade acima de tudo, Lennox disse. Casou-se recentemente. Hoje à noite é a introdução dela à sociedade. Ah, uau! Uma dupla comemoração então. Beckham riu, cutucando a Poppy. Bom, quando ele estiver pronto, adoraríamos dizer olá. Talvez tirar uma foto pro press release. Os olhos de Lennox se estreitaram ligeiramente. O Sr. Frost vai se dirigir aos convidados do palco em breve. Sua mesa é ali. Lennox apontou com uma mão enluvada em direção ao fundo da sala. Não à frente. Perto do palco. O fundo. Perto das portas da cozinha. Mesa 42. O sorriso de Beckham vacilou. Ah, eu assumi que dado o anúncio da parceria. O mapa de lugares é complexo, Sr. Drake. Aproveite a noite. Lennox se virou, efetivamente o dispensando, tocando o fone de ouvido. A águia tá no ninho. Repito, a águia tá no ninho. Beckham ficou ali, humilhado. Por que a gente tá perto da cozinha? Poppy perguntou, franzindo o nariz. Consigo sentir o cheiro do camarão. É um erro. Beckham sibilou, o rosto ficando vermelho. Lennox é só um assistente. Não sabe dos detalhes. Assim que o Caspian me ver, vai nos mover para a mesa principal. Vem. Eles sentaram na mesa 42. Estava povoada por doadores menores, alguns membros do conselho municipal e uma senhora idosa surda que ficava pedindo pro Beckham passar o sal. Beckham bebeu 3 taças de champanhe em rápida sucessão. Ficou observando a mesa principal. Estava vazia no momento, esperando pelo rei e pela rainha. Olha para eles, Beckham murmurou, fuzilando a sala com o olhar. Essa gente nasceu no dinheiro. Não sabem o que é ralar. Não sabem o que tive que fazer para chegar aqui. Você jogou lama na sua ex-mulher. Poppy riu um pouco bêbada. Foi engraçado. Ela mereceu, Beckham rebateu, me arrastando para baixo com a mediocridade dela. Hoje à noite eu subo. E ela? Ele parou. As portas duplas pesadas no topo da grande escadaria se abriram. A música parou abruptamente. A sala ficou em silêncio. Um holofote atingiu o topo das escadas. Senhoras e senhores, a voz do anunciador ecoou. Por favor, recebam seus anfitriões, o Sr. Caspian Frost e a Sra. Josephine Frost. Beckham engasgou com o champanhe. Quem? Olha, o que aconteceu a seguir vai ficar marcado para sempre na memória de todo mundo que estava naquela sala. Beckham não estava olhando para a mulher no começo. Estava olhando pro Caspian Frost. O bilionário parecia um titã, comandando a sala com um mero olhar. Mas então a multidão ofegou. Uma inalação coletiva de ar que ondulou pelo salão de baile como uma onda. Beckham seguiu o olhar deles. Descendo as escadas no braço do Caspian estava uma visão. O vestido de veludo azul meia-noite capturou a luz, fazendo ela parecer envolta no próprio céu noturno. Os diamantes na garganta ardiam com o fogo que podia cegar um homem. Ela se movia com uma graça régia e aterrorizante, o queixo erguido, os olhos vasculhando a multidão com uma frieza que congelava o sangue. Era o rosto. As maçãs do rosto. Os olhos. Não, Beckham sussurrou. O copo escorregou dos dedos dele, estilhaçando no chão. Poppy pulou. Beck, você quebrou o copo. Cala a boca, Beckham sibilou, sem olhar para ela. Ele se levantou, derrubando a cadeira para trás. Isso é impossível. O quê? Quem é? Poppy apertou os olhos. Ela é bonita. É a esposa. Era Josephine. Mas não era a Josephine que ele conhecia. Não era a mulher que usava suéteres de brechó e pedia desculpas por ocupar espaço. Não era a mulher que chorava quando ele esquecia o aniversário deles.
Não era mulher parada na chuva, coberta de lama, parecendo destruída. Essa mulher era uma rainha. Não pode ser, Beckham murmurou, a mente acelerada. Ela é uma golpista. Tem que ser. A negação caiu sobre ele como um golpe físico. Não tinha como Josephine Black, a mulher que ele tinha descartado como lixo 3 meses atrás, ter casado com o homem mais poderoso de Nova York. Era um truque. Uma alucinação. Ou, ela tá invadindo. Beckham disse em voz alta, um sorriso maníaco se espalhando pelo rosto. Ela tá invadindo a festa. Conseguiu um emprego aqui. Talvez ela seduziu ele. Tá tentando se vingar de mim. Do que você tá falando? Pope perguntou, parecendo confusa. Aquela, Beckham apontou com o dedo tremendo. É minha ex-mulher. O queixo de Pope caiu. A garota da lama. É ela? Mas olha aqueles diamantes. Parecem reais, Beck. São falsos, Beckham rebateu. Ela tá armando um golpe. Tá tentando arruinar minha grande noite. Tenho que parar isso. Tenho que avisar o Caspia. Beckham não pensou. Não processou o fato de que o anunciador tinha apresentado ela como Senhora Frost. O ego dele era tão inflado, tão frágil que reescreveu a realidade para se proteger. Na cabeça dele, Josephine era incapaz de sucesso sem ele. Portanto, isso tinha que ser uma fraude. Ele se empurrou pela multidão, ignorando os olhares das pessoas que empurrou. Caspian e Josephine tinham alcançado a base das escadas e estavam se movendo pela multidão, apertando mãos. A elite de Nova York se curvava a eles. O prefeito estava beijando a mão de Josephine. Beckham rompeu a linha de pessoas justo quando Caspian se virou para falar com o senador. Josephine estava momentaneamente sozinha, aceitando um elogio de uma duquesa. Beckham avançou. Agarrou o braço superior de Josephine, o aperto duro e machucando. O que diabos você acha que tá fazendo? Ele sibilou no ouvido dela. Josephine não tremeu. Virou a cabeça devagar, olhando para a mão no braço, depois para cima para o rosto dele. A expressão era de leve desgosto, como se uma barata tivesse rastejado no vestido de veludo. Olá, Beckham, ela disse. A voz era calma, gélida. Você tá amassando Versace. Corta essa encenação, Joe. Beckham cuspiu, abaixando a voz mas mantendo a intensidade. Como você entrou aqui? Com quem você dormiu? O porteiro? Alugou o vestido? Você parece ridícula. Eu pareço, cara. Josephine o corrigiu, um pequeno sorriso frio brincando nos lábios. E você parece desesperado. Você tá suando, Beckham. Eu tô prestes a assinar o maior acordo da minha vida, Beckham gritou, atraindo a atenção dos convidados próximos. Eu tô aqui para conhecer Caspian Frost. Você vai ser presa. Sai agora antes que eu chame a segurança e diga que você é uma stalker. Você quer chamar segurança? Josephine perguntou, arqueando uma sobrancelha. Tô te fazendo um favor. Os olhos de Beckham estavam selvagens. Ele apertou o braço dela com mais força. Sai. Volta pro seu esgoto. Você não pertence aqui. Você não é nada. Eu te fiz e te quebrei. Acha que vestir uma fantasia muda isso? Solta minha esposa. A voz não veio de trás do Beckham. Veio de todo lugar. Era um rosnado baixo que parecia baixar a temperatura da sala pro zero absoluto. Beckham congelou. Soltou o braço da Josephine como se fosse ferro em brasa. Se virou devagar. Caspian Frost estava ali parado. Não estava sorrindo. Não estava fazendo papel de anfitrião educado. Parecia um predador que acabou de encontrar sua presa numa armadilha. Os olhos estavam focados inteiramente no Beckham Drake. Senhor Frost. Beckham gaguejou, limpando as palmas suadas nas calças do smoking. Eu só tava lidando com uma brecha de segurança pra você. Essa mulher, ela é minha ex-mulher. Ela é mentalmente instável. Deve ter se infiltrado pra me assediar. Só tava dizendo pra ela sair pra não te envergonhar. O silêncio que se seguiu era pesado o suficiente para esmagar um homem. O círculo de convidados ao redor deles, senadores, CIOR, realeza, assistia com a respiração suspensa. Caspian deu um passo para frente, invadindo o espaço pessoal de Beckham. Ele era mais alto, impôs sua presença. Você estava me protegendo? Caspian perguntou suavemente. Sim, exatamente, Beckham riu nervosamente. Somos parceiros, certo? Drake Dynamics e Frost Industries. Eu cuido de você. Ela é lixo. Sinceramente, não sei como conseguiu esse vestido. Caspian virou o olhar para Josephine.
Estendeu a mão e gentilmente tocou a marca vermelha começando a se formar no braço dela onde Beckham tinha agarrado. A expressão se suavizou em desgosto por um segundo fugaz antes de endurecer em pura ira quando olhou de volta pro Beckham. Lennox, Caspian disse, sem levantar a voz. Lennox Ward apareceu instantaneamente ao lado dele. Sim, senhor. O senhor Drake parece estar confuso, Caspian disse, a voz carregando claramente pelo salão de baile silencioso. Ele acredita que está falando com uma intrusa. Por favor, esclareça para ele quem é essa mulher. Lennox deu um passo para frente, o rosto impassível. Senhor Drake, você está se dirigindo à senhora Josephine Frost, coproprietária da Frost Corporation, presidente da Fundação Frost e esposa do Sr. Caspian Frost. A cor drenou do rosto do Beckham tão rápido que ele parecia um cadáver. O quê? Beckham sussurrou. Ele olhou para Poppy, que tinha alcançado e estava ali parada com a boca aberta. Olhou para Josephine. Josephine deu um passo para frente. Alisou o veludo da manga. Eu não sou o lixo, Beckham, ela disse, a voz soando clara como um sino. Eu sou a única segurando as chaves do castelo que você tá tentando entrar. Beckham a encarou. A sala começou a girar. O acordo, os empréstimos, a alavancagem, a lama. Mas... Beckham gaguejou. A parceria, o anúncio. Caspian sorriu. Era o sorriso do carrasco. Assim, Caspian disse. O anúncio. Acho que é hora de fazer isso agora. Caspian ofereceu o braço para Josephine. Vamos, meu amor. Ela pegou, olhando pro Beckham com uma pena que era pior que ódio. Vamos. Eles passaram por ele em direção ao palco, deixando Beckham parado no centro do salão de baile, os olhos do mundo inteiro perfurando suas costas. Ele se sentiu pequeno. Ele se sentiu sujo. E pela primeira vez na vida, estava verdadeiramente com medo. A caminhada pro palco foi um estudo em dinâmica de poder. Enquanto Caspian guiava Josephine pelos degraus cobertos de veludo, a sala não apenas ficou em silêncio. Pareceu parar de respirar. Caspian ajustou o pedestal do microfone. O cromo brilhava sob o holofote forte. Ele não falou imediatamente. Deixou o silêncio se estender, pesado e sufocante, por 10 segundos agonizantes. Colocou uma mão na parte baixa das costas de Josephine, um gesto protetor e possessivo que gritava para a sala. Ela é minha e ela é realeza. Beckham ficou paralisado perto do centro da pista de dança, uma ilha solitária no mar de smokings em retirada. As pessoas instintivamente recuavam, criando um perímetro de isolamento ao redor dele. Beck, o que está acontecendo? Poppy puxou a manga dele, a voz subindo em pânico. Porque eles estão lá em cima, Beck. Me responde. Ela é mesmo a esposa dele. Cala a boca. Beckham sibilou, embora o som mal fosse um fantasma da arrogância usual. O coração martelava contra as costelas como um pássaro preso. É um truque. A mente dele gritava, um disco quebrado de negação. Ela é uma atriz paga. Uma alucinação. Isso não é real. Mas o diamante azul na garganta dela era real. A maneira como o prefeito de Nova York olhava para ela com deferência era real. Caspian se inclinou no microfone. A voz era um barítono rico amplificado para preencher cada canto do salão cavernoso. Era calma, ressonante e totalmente aterrorizante. Convidados distintos, amigos, competidores, Caspian começou, os olhos varrendo o balcão superior antes de cair pro chão. Hoje à noite deveria ser uma celebração do futuro. Nos negócios, como na vida, procuramos parceiros que espelhem nossos valores. Integridade, visão, resiliência, os pilares do legado Frost. Ele pausou, o olhar travando diretamente no Beckham. As luzes do palco refletiam nos olhos escuros de Caspian, fazendo-os parecer obsidiana. Eu tinha planejado anunciar uma parceria logística estratégica hoje à noite, Caspian continuou, a voz enganosamente suave. Uma fusão com uma empresa em ascensão, Drake Dynamics, para integrar a inteligência artificial de transporte deles com nossa rede global. Uma onda de sussurros atravessou a multidão. Os joelhos de Beckham quase fraquejaram. Ele ainda tá dizendo o nome. Beckham pensou, um estilhaço cortante de esperança perfurando o peito. Ele é um homem de negócios primeiro. Não vai jogar bilhões fora por causa de uma rixa pessoal. Ele vai anunciar. Porém, a voz de Caspian caiu uma oitava, a temperatura na sala despencando com ela. A devida diligência não é só sobre balanços. É sobre caráter. E essa semana descobri que a liderança da Drake Dynamics é moralmente falida. A esperança no peito de Beckham se estilhaçou. Eu testemunhei um homem, Caspian narrou, andando lentamente pelo palco.
Um CEO que afirma ser visionário dirigir um veículo de $200 mil através de uma sarjeta para intencionalmente encharcar uma pedestre. Uma mulher da qual ele riu. Uma mulher que ele chamou de lixo. Uma mulher que ele alegou ser indigna do próprio ar que respirava. Os ofegos eram audíveis agora, inalações agudas de ar da elite da cidade. Cabeças se viraram, olhos se estreitaram. O exílio social estava começando em tempo real. Aquela mulher, Caspian disse, parando ao lado de Josephine e pegando a mão dela, levantando-a aos lábios, é minha esposa, Josephine Frost. E o homem que fez isso tá ali parado. Caspian apontou. Não foi um gesto casual. Foi uma acusação. Um raio. Beckham Drake, Caspian disse, a voz trovejando, vibrando o champanhe nas taças. Você veio aqui hoje à noite esperando uma coroação. Você esperava que meu capital salvasse seus ativos alavancados. Você esperava usar o nome Frost para tapar os buracos no seu império fracassado. Beckham sentiu o sangue drenar do rosto, deixando-o tonto. O holofote girou, cegando-o, fixando-o como um inseto numa tábua. Josephine deu um passo para frente. Tocou o microfone. Não parecia com raiva. Não parecia amargurada. Parecia inalcançavelmente alta. Beckham, ela disse. A voz era diferente, firme, musical, desprovida do medo que ele costumava instilar nela. Você passou 5 anos me dizendo que eu era pequena para se sentir grande. Me disse que eu era uma mancha na sua vida. Ela pausou, olhando pro mar de rostos, depois para baixo para ele. Mas manchas saem, Beckham. Crueldade, essa te apodrece por dentro. Não quero sua ruína, ela continuou suavemente, a sala pendurada em cada sílaba. Só quero que você saiba que a lama que jogou não me enterrou. Foi o adubo que eu precisava para finalmente crescer. Caspian pegou o microfone de volta, a expressão virando pedra. Com efeito imediato, Frost Industries está retirando todas as ofertas preliminares para Drake Dynamics. Também estou aconselhando meu conselho e todos nesta sala que a liquidez do Sr. Drake é inexistente, e o caráter dele é um passivo. Não fazemos negócios com homens que derivam poder da humilhação dos outros. Ele olhou para os cantos sombrios perto da saída. Sr. Ward. Lennox Ward entrou na luz parecendo sombrio. Por favor, escote o Sr. Drake e sua convidada para fora, Caspian comandou. Eles estão invadindo propriedade privada. A humilhação era absoluta. Não era apenas uma rejeição. Era uma execução pública da posição social dele. 2 seguranças construídos como jogadores de futebol americano se materializaram de cada lado do Beckham. Não me toca, Beckham gritou, a compostura finalmente se quebrando. O verniz do CEO se dissolveu, revelando o valentão assustado por baixo. Você não pode fazer isso. A gente tinha um acordo verbal. Meus advogados vão te enterrar. Vou te processar por difamação. Beck, para com isso. Pope sibilou, protegendo o rosto com a clutch, as bochechas ardendo carmesim. Todo mundo tá olhando. Você tá piorando. Deixa eles olhar, Beckham rugiu, tentando sacudir a mão de um guarda. Apontou um dedo tremendo pro palco. Ela é uma fraude. Tá manipulando ele. Ela não é nada. Eu fiz ela. Senhor, você precisa andar ou vamos arrastar, o guarda disse, a voz baixa e entediada. Eles não esperaram pela cooperação dele. Agarraram os braços dele, levantando-o nas pontas dos pés. Enquanto era arrastado para trás pela multidão que se abria, Beckham olhou para trás uma última vez. Viu Josephine parada sob a cascata dourada do lustre, o diamante azul na garganta brilhando como uma estrela capturada. Ela não estava olhando para ele. Tinha se virado pro Caspian, rindo de algo que ele sussurrou, a mão descansando gentilmente no peito dele. Ela já tinha esquecido dele. A queda de Beckham Drake não foi um declínio lento e gracioso. Foi um mergulho de penhasco em rochas pontiagudas. A viagem de volta do gala foi silenciosa. Pope sentou o mais longe possível dele no Uber, rolando freneticamente o feed no telefone, o rosto iluminado pela luz azul dura da tela. Para de olhar isso, Beckham retrucou, olhando pela janela para os borrões das luzes da cidade. Não consigo, ela sussurrou. Tá nos trending topics, Beck. CEO da lama. Congelamento Frost. Tem um vídeo de você gritando. 2 milhões de visualizações em 1 hora. Beckham fechou os olhos. Na manhã seguinte, domingo, amanheceu com um chuvisco cinza implacável que combinava com a ruína da vida dele. A manchete gritava de toda a superfície digital. Noiva de bilionário encharcada por ex-Frost congela Drake. O CEO que jogou lama, Beckham Drake, humilhado no gala.
Ações da Drake Dynamics devem despencar na segunda. Beckham sentou no apartamento entre Becca, as cortinas fechadas contra o dia. Ainda estava usando as calças do smoking e uma camiseta manchada. O telefone tinha tocado sem parar por 6 horas, não com ofertas, mas com cobranças. Os investidores da Série B. O banco. O proprietário. Beckham, a voz era afiada. Ele olhou para cima. Pope estava no corredor. Não estava usando o vestido neon nem o roupão de seda que ele tinha comprado. Estava usando jeans destroyed e uma camiseta vintage, lutando com uma mala Louis Vuitton enorme. Onde você tá indo? Beckham perguntou rouco. A garganta estava crua, os olhos injetados. Tô indo embora, Pope disse, checando o reflexo no espelho do corredor uma última vez. Não parecia triste. Parecia irritada. Reservei um voo para lá. Meu empresário disse que se eu me distanciar agora, posso conseguir dar um giro nisso como se eu fosse vítima da sua toxicidade. Toxicidade. Beckham se levantou, derrubando uma pilha de avisos legais não lidos. Eu sou seu noivo. A gente é um time. Você estava rindo no carro quando joguei lama nela. A gente não é casado. Pope o corrigiu friamente, a mão na maçaneta. E eu tava rindo porque achei que você era um vencedor. Mas olhando as notícias, você tá quebrado, Beck. Os investidores estão pulando fora. O banco ligou no meu celular te procurando. É constrangedor. Sua interesseira. Guarda, ela o interrompeu. Você não tem mais nada para cavar. A porta bateu, o som ecoando como um tiro no apartamento vazio. Beckham estava sozinho. Mas o universo não tinha terminado com ele ainda. 1 hora depois, uma batida pesada sacudiu a porta. Não foi uma batida educada. Foi o estrondo autoritário da lei. Beckham abriu para encontrar uma equipe de homens de macacão cinza liderados por um homem com uma prancheta e um delegado do xerife. Beckham Drake, o líder perguntou, sem fazer contato visual. Sim. O que é isso? Ordem de apreensão de ativos. Conforme inadimplência dos seus empréstimos comerciais primários, que foram pessoalmente garantidos por, tudo que você possui. Vocês não podem fazer isso num domingo, Beckham gaguejou, bloqueando a porta. O juiz assinou a ordem emergencial ontem à noite. Sai da frente, senhor. Eles invadiram o apartamento como gafanhotos. Beckham ficou no canto observando a vida ser desmontada. Levaram a mesa de mármore italiano onde ele tinha planejado seu império. Levaram a TV de 85 polegadas. Levaram as gravuras de arte de edição limitada. Ei, Beckham gritou quando 2 homens levantaram o sofá de couro. Cuidado com o couro. Não é mais seu couro, parceiro, um dos transportadores resmungou. Então veio o golpe final. Precisamos das chaves do Porsche, o delegado disse. Não, Beckham sussurrou. O carro não. Tá chovendo. Não posso pegar o metrô. Chaves agora ou adicionamos obstrução aos seus problemas. Beckham entregou o chaveiro pesado. Parecia entregar a alma. Ao meio-dia, o apartamento era uma concha vazia. Poeira dançava nos cantos onde costumava ter móveis caros. A única coisa que sobrara era uma cadeira dobrável que os transportadores tinham considerado sem valor. Beckham sentou no chão, abraçando os joelhos. Pegou o telefone para ligar para a mãe, a única pessoa que talvez o acolhesse. Serviço SUS. Penso. Ele encarou a tela preta. Tinha querido ser intocável. Tinha querido ser um deus. Agora era apenas um homem numa sala vazia, ouvindo a chuva bater contra o vidro, percebendo que o silêncio da sua vida era mais alto que qualquer grito. 1 ano depois, o ar da primavera no Central Park era doce, carregando o perfume de cerejeiras florescendo e terra molhada. Era um dia suave, o tipo de dia que fazia Nova York parecer uma cidade pequena. Josefina estava sentada num banco de madeira perto do jardim conservatório, um lápis de carvão se movendo fluidamente através de um bloco de esboços. Ela parecia diferente. As linhas profundas de tensão que tinham marcado seu rosto por anos tinham sumido, suavizadas pela paz e segurança. Usava um vestido branco simples de linho e sandálias de couro. Nada de diamantes hoje, só aliança dourada simples no dedo. Os projetos da nova ala do orfanato estão brilhantes, Caspian disse, sentando ao lado dela. Colocou 2 copos de papel com chá no banco. Os arquitetos estão com medo de você, sabia? Disseram que você sabe mais sobre integridade estrutural que eles. Josefine riu, um som brilhante e desinibido. Pegou o chá, aquecendo as mãos. Aprendi muito sobre remendar rachaduras na minha vida antiga. Quero que esse prédio seja sólido. Sem rachaduras, sem vazamentos.
Ela encostou a cabeça no ombro de Caspian. Ele enrolou um braço ao redor dela, beijando o topo da cabeça. Ficaram observando um grupo de crianças perseguindo um Golden Retriever pela grama. Entre elas estava Maya, a menina de 6 anos que estavam acolhendo, o riso dela tocando como um sino. Eu vi ele, Caspian disse baixinho, quebrando o silêncio confortável. Josefine não precisou perguntar quem. Ela enrijeceu ligeiramente, um reflexo de uma vida antiga, depois deliberadamente relaxou os músculos. Onde? Midtown. Rua 34. Saindo de uma agência de empregos temporários. Josefine olhou para baixo para o esboço de um arco de jardim. Como ele estava? Mais velho, Caspian disse honestamente. Cansado. Tá trabalhando com vendas numa empresa de material de escritório de médio porte. Baseado em comissão. Estava usando um terno que não servia mais nele. Caspian pausou. Ele me viu. Estava esperando no semáforo. Quando percebeu quem eu era, deu meia volta e foi embora andando. Não tinha guarda-chuva, e estava começando a garoa. Josefine fechou os olhos. Pensou na raiva que tinha carregado por tanto tempo, o desejo ardente e ácido de ver Beckham sofrer do jeito que ele a fez sofrer. Pensou na lama, nos insultos, no jeito que ele a fazia se sentir pequena. Mas ouvindo sobre ele agora, tremendo na chuva, vendendo papel, sozinho num terno grande demais, ela não sentiu triunfo. Não sentiu alegria. Não sentiu nada. O karma não tinha sido um raio dos céus. Não tinha sido uma explosão grandiosa. Tinha sido um espelho. Beckham estava finalmente vivendo a realidade de quem ele era. Um homem pequeno, despido das pretensões até que só restasse a mediocridade. Ele estava vivendo a vida que tinha tentado forçar nela, cinza, despercebida e fria. Eu não me importo, Josefine disse suavemente, e pela primeira vez, era verdade absoluta. Ele é só um estranho agora. Bom, Caspian disse. Vamos para casa. Maya vai querer sorvete. Eles se levantaram, juntando as coisas. Enquanto caminhavam, braço com braço sob o abrigo do grande guarda-chuva preto de Caspian, se aproximaram do meio-fio. Um táxi amarelo passou em alta velocidade, acertando um buraco cheio de água da chuva. Uma cortina de água suja jorrou para cima, arqueando em direção a eles. Josefine não tremeu. Não gritou. Caspian simplesmente deslocou o guarda-chuva com graça praticada, bloqueando o jato instantaneamente. A água bateu inofensivamente contra o tecido e escorreu. Josefine sorriu pro marido. Eles passaram por cima da poça, deixando a lama para trás, e caminharam para dentro da luz do sol das suas vidas. Olha, essa história da Josefine e do Beckham não é só sobre riqueza ou vingança não. É um lembrete de que a roda da fortuna tá sempre girando. Beckham achou que a posição dele era permanente, que a crueldade não tinha custo porque ele estava acima das consequências. Mas o universo tem um jeito de equilibrar as escalas, sabe? Ele usou lama para degradar ela. Mas aquela lama se tornou a fundação da nova vida dela. Enquanto a existência dele incrustada de diamantes se revelou nada além de vidro barato. Poder de verdade não é sobre quem você pode esmagar. É sobre quem você pode erguer. Josefine não precisou destruir o Beckham. Só precisou crescer além dele. Agora me conta uma coisa. O que você achou dessa história? O Beckham mereceu um castigo mais severo, ou viver uma vida medíocre é a tortura máxima para um narcisista? Deixa nos comentários. Quero saber sua opinião, de verdade. Se você curtiu essa história de justiça servida bem gelada, não esquece de apertar aquele botão de like. Isso ajuda demais o canal a crescer e me mostra que você quer mais histórias assim. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum upload cheio de drama. E fica ligado porque já tem mais histórias incríveis chegando. Histórias de pessoas que acharam que podiam pisar nos outros e descobriram da pior forma possível que, bom, você sabe como é. Seja cuidadoso com quem você pisa enquanto tá subindo, porque você pode cruzar com essas mesmas pessoas na descida. Até a próxima, galera. E lembra, o karma pode demorar, mas quando chega, chega com tudo.